Matheus, tá me deixando nervoso. Olá, pessoal! Que maravilha em mais um encontro com vocês. É motivo de muita alegria. Eu tô com um convidado aqui incrível, muito especial. Eu tô vendo se é uma miragem, se eu tô vendo ele aqui ou não, mas ele tá aqui. Fantástico. Eu tô aqui com o Yuri Uchida. Ele é um cara sensacional, né? Não querendo aumentar, não, essa é a verdade, é o que eu vejo, acompanhando há muito tempo. Ele é empreendedor, mentor, palestrante. Ele é coautor de 2 livros. E, cara, acredite, ele se aposentou com 33 anos, cara, da sua própria empresa. Cara, é demais. Ele tinha 4 unidades, né? Escola de idiomas, né? Exato. Wizard. E deixou tudo isso para viver o seu propósito, sua missão. Desenvolver e desbloquear pessoas. Mentorou e ajudou mais de 23 mil alunos. O cara é incrível. Realiza treinamentos e palestras por todo o Brasil. E O agora cara mundo. tá arrebentando o mundo. O cara tá arrebentando. Eu estou aqui diante do Yuri Uchida. Cara, é uma honra ter você aqui. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. E já que a gente vai falar de motivação aqui no MotivarCast, espero que minha história, conhecimentos, o que eu tenho feito aí pelos meus alunos e amigos, familiares, possa também contribuir com quem está aqui com a gente hoje, Daniel. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Maravilha, show de bola. Já contribuiu, já fiquei aqui conversando com ele mais de 20, uma meia hora já, né, Yuri? O papo tava bom, então a Tá gente... bom, quase eu não liguei a câmera. Cara, mas um pouco liga a câmera que já tá rolando o podcast aqui, né, Daniel? Cara, fantástico. É uma conversa que vai embora. Yuri, como sempre eu costumo fazer, né? Eu gosto de qual é o meu desejo? Eu fico imaginando que o meu desejo é o que todos também ficam pensando. Pô, qual a história desse cara? O que esse cara fez para transformar a realidade dele? Tá bom. Né? Onde ele estava, né? Que situação ele se encontrava que ele falou, poxa, vou mudar de vida. Legal. Vamos começar por aí, Daniel, porque quando você fala assim, o cara se aposentou aos 33 anos de idade, acho que o primeiro pensamento das pessoas é, também nasceu rico, playboy, filho de alguém que tinha grana ou era importante, fica fácil realizar isso. Então, vamos contextualizar um pouquinho aqui as coisas para você entender onde talvez a minha história possa conectar com a sua. E eu sempre gosto de também lembrar, né, Daniel, que eu não sou dono de nenhuma verdade absoluta. Sim, mas legal. eu fiz coisas na minha vida que deram bastante certo. Deram muito Algumas que eu consigo, felizmente, ajudar as pessoas, ensiná-las a replicarem na realidade, nas vidas delas. E algumas coisas pode ser que não te sirvam, mas fica com o conceito e tenta trazer isso para sua vida. Fantástico. Então, de onde eu comecei? Né? Eu sou nascido na periferia de Guarulhos e hoje eu falo isso com bastante orgulho. Já foi uma razão de muita vergonha por N humilhações que eu passei na vida e em algum momento eu vou contar um pouquinho disso aqui hoje. Mas nascido na periferia de Guarulhos, filho de um pai nordestino, retirante, como eu estava te falando. Meu pai catou papelão em São Paulo. Caramba. Morou em Cortiço. E minha mãe é filha de imigrantes japoneses. E eu tive a honra e felicidade de ser fruto dessa união. E cresci em Guarulhos, nesse bairro de periferia, que, infelizmente era um lugar bastante violento, ponto de droga. Eu tive amigos assassinados no meio da rua quando eu era pequeno. Eu mesmo quase tomei tiro algumas vezes, porque meu carro precário ali, quando eu tinha meus 19, 20 anos, às vezes não tinha o farol baixo. Eu entrava com o farol alto e já fui parado com metralhadora, porque acharam que era polícia. Nossa, cara, parece o Rio de Janeiro. Cara, eu vim deste contexto, de uma área muito perigosa de Guarulhos. A gente está falando de 40 anos atrás. E eu cresci ali, vendo isso de perto e, naturalmente, vindo de um lugar desse, você sonhar com uma vida muito melhor, próspera, querer conhecer o mundo, ser empresário, ter um casamento com família margarina, é uma coisa inatingível, cara. Família margarina, esse comercial é impossível. As pessoas falam, cara, não, a gente nasceu pobre, a nossa realidade é assim, o rico odeia a gente, nada vai dar certo pra gente. E você vai crescendo tendo essa programação. Ó, as crenças que ficam colocando na nossa cabeça. Exato. Né? E isso vai criando padrões mentais, vai criando crenças, limitações psicológicas e emocionais na nossa cabeça. E vindo desse lugar, eu queria sair daquela realidade, eu queria romper, né, esse teto de vidro que limita a vida de tanta gente. O que motivava você a sair desse lugar? Porque tem pessoas que falam, poxa, é o que tem mesmo, pra né? mim. Né? O que motivava você a falar, não, eu vou sair disso, isso aqui não é pra mim, não dá. O inconformismo, cara. Eu era revoltado com a situação que eu vivia.
revoltado. Caramba. Eu lembro que, pequeno, eu queria, sei lá, um tênis mais legal. E meus pais não tinham grana. Eu lembro quando surgiu televisão de 29 polegadas. Eu falei uma vez pra minha mãe, mãe, vamos comprar televisão de 29 polegadas? E minha mãe riu e me xingou. Porque assim, Yuri, isso é muito caro, isso não é pra gente. E aí eu lembro que nos meus 13, 15 anos, eu comecei a ler algumas coisas e ter contato com algum nível de conhecimento, de autodesenvolvimento. E aí eu lembro que falei pra minha mãe uma vez assim, mãe, isso não é que é caro, mãe. É caro pra gente, porque a gente é pobre. Pra alguém isso não é caro. A gente tem que começar a entender o que as pessoas que compram essas coisas, que Olha podem ter só. essa vida, fazem diferente da gente. Eu não era mentor de negócios, eu não tinha a formação que eu tenho hoje, mas eu tinha essa chama dentro de mim, Coisa, que me né? incomodava demais. Da onde vem essa chama aí? Do seu pai, da sua mãe, de alguém? Eu acho da história deles, cara. Sério? Porque assim, como meus pais, meu pai principalmente, veio do Nordeste em uma situação muito precária, e minha mãe, filha de imigrantes japoneses que também arriscaram tudo para vir para o Brasil e também tiveram uma situação muito precária por muito tempo, eu olhava para a história deles e falava, pô, essa galera passou fome. A minha avó chorava quando ela via enchente na TV e eu não entendia isso quando era pequeno. E uma vez eu perguntei para ela por que ela chorava, se era por pena das pessoas, se era pela destruição que ela via. E a minha avó falou, não, é porque eu nunca vi tanta água assim reunida. Nossa. A minha avó viveu décadas de seca, de desgraça, de fome no Nordeste. Olha que, Então, ela achava bonito ver uma enchente. olha que prisma, né? Você vê as coisas de um ângulo totalmente diferente. Eu nunca imaginaria isso. Exato. E aí, entra um pouco no que a gente até comentou antes, mas que eu achei legal compartilhar com as pessoas aqui. Coisas boas e ruins vão acontecer com a gente. E não é sobre o fato em si, sobre a história, a narrativa do que aconteceu na sua vida. É sobre como você encara essa narrativa. Então, por exemplo, eu via minha avó Legal. chorando. E eu podia achar que ela estava triste com a enchente. E ela estava feliz de ver tanta abundância de água. Meu Deus, que coisa doida. Olha que Eu vi loucura. coisas desgraçadas na minha infância e na minha adolescência. E eu podia, assim como muita gente que infelizmente ficou lá para trás, falar: essa é a minha realidade, é essa a minha vida, é isso que eu tenho que aceitar. A gente nasce aqui e morre aqui, porque todo mundo que está aqui há 30, 40, 70 anos nasceu assim e vai morrer assim. E eu, em algum momento, tive essa luz, esse apoio familiar, tive orientação educacional para falar: cara, não. Se meus pais passaram fome e hoje podem ter uma casa minimamente digna e me proporcionar uma educação minimamente digna, podem comprar um livro que eu quero, podem me dar um tênis de vez em quando, mesmo não sendo o tênis de marca que eu quero, cara, eu tenho a obrigação de ter uma vida muito melhor que eles, porque eu já nasci com o mínimo. E eu lembro, Daniel, Que legal. cara, eu tinha 9 anos. E uma Você, vez você já tinha essa cabeça? porque eu olhava isso pra eles e aí, ó, você vê que coisa maluca. Lembrei disso agora, cara. Eu tinha 9 anos e eu até perguntei isso pro meu irmão faz uns anos. Falei, cara, será que eu tô viajando, que eu sonhei com isso? E eu perguntei pro meu irmão, Hugo, o nome dele. Falei, Hugo, você lembra, cara, quando a gente tinha 9 anos uma vez, que eu sentei com você e falei assim, cara, o pai e a mãe passaram fome, necessidade, dificuldade pra caramba. A gente já nasceu com casa, comida, escola, dignidade. Hoje, perto dos nossos pais, a gente já é rico. Nossa, é mesmo. A gente tem a obrigação de ser milionário. Que Eu legal. tinha 9 anos. Ah, cara, realmente um cara Eu já era maluco. é diferente. Eu já cara era maluco. diferenciado. Pô, quero ser maluco assim. Já era maluquinho pequeno. Que top, cara. Isso se que tornou... mente. Você já tinha uma mente já diferente. Pode ser que sim, cara. Pode ser que sim. Ou pode ser Claro. que meus pais simplesmente, pelas histórias deles, eles foram me inspirando com coisas que assim, poxa, eles tiveram grandes superações na vida deles. Né, do ponto de partida deles. Se a gente entender que eles não partiram do zero, eles partiram do menos 800 Nossa, legal. e isso chegaram mesmo. onde chegaram, eu falo, cara, eu já nasci com o mínimo e mais do que isso, para tudo que eu preciso. Cara, eu não tenho desculpa para me conformar em continuar assim. Eu tenho Nossa, é obrigação mesmo, hein? de atingir algo melhor, proporcionar para minha família, para os Nossa, filhos, é mesmo. para mim mesmo, algo muito melhor. E foi o que eu persegui a vida inteira, Daniel. Então, as pessoas pensam muito que assim, eu posso Verdade. ou não posso alguma coisa. Eu tenho dinheiro para isso ou não tenho dinheiro. Isso é para mim ou isso não é para mim. E toda vez que você se coloca essa forma taxativa, né, categórica de isso eu posso ou não, isso é para mim ou não é, você fechou a negociação com você mesmo. Você aceita que aquilo é para você ou não. Você fechou a porta. Fechou a porta. E é um conceito que o livro Pai Rico, Pai Pobre trabalha muito. E eu, felizmente, tive acesso a esse livro novo. O Locke lançou. E ele fala uma coisa muito legal, que ao invés de você falar se você pode ou não pode, tem dinheiro ou não tem dinheiro, pergunte-se. Pode ser que eu não tenha dinheiro, mas o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? Ah, eu não posso fazer isso, mas o que eu preciso fazer
para poder fazer isso. Deixar a porta aberta. E começa a negociar com a sua própria mente. A gente tem ciência de 5% do que a gente processa na nossa mente, no máximo. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. 95% do tempo, quem está direcionando a sua vida, as suas decisões automáticas, é a sua mente inconsciente, subconsciente. Você não tem o menor controle sobre isso. Nossa, olha a vulnerabilidade aí. É muito vulnerável. A nossa mente é muito vulnerável. Ela nos sabota demais o tempo todo. Que coisa. Então, entendendo que você não controla boa parte do seu consciente, você tem que arrumar formas de automatizar esse processo e treinar sua mente para lidar com essas dificuldades e não travar na primeira decisão consciente de que é difícil ou não é. E aí, ao longo da vida, eu fui treinando a minha cabeça para buscar oportunidades, até onde era difícil. Então, hoje, para mim, tal coisa é difícil. Não, difícil não é possível. Mas você começou então com essa mente cedo. Você já Cedo. era um mentor já desde menino. Cara, é maluco Não pensar é? isso, mas sim. Sim. Você comprou o livro do Pai Rico, Pai Pobre quando você tinha quantos anos? Eu acho que tinha uns... Cara, eu não lembro, pra falar a verdade. Não lembro. Mas, Uns 20, menos de 20? eu tinha uns 16 anos, acredito. Nossa, eu fui comprar com 30 e Eu tinha pouco. uns 16 anos. E eu dei pros meus filhos o aniversário de 15 anos deles. Que legal. E é muito louco, cara. porque assim, quando você tem o primeiro Nossa, contato com uma coisa que fantástico. é disruptivo pra você, Puta, fantástico. expande a sua mente, mas você nem tem nível para compreender tudo. E aí, como professor, eu sempre digo, a repetição é a mãe do aprendizado. Show, hein? Lê um livro, tem contato com o conteúdo, vê esse podcast. A primeira vez, você vai absorver algumas coisas, você vai absorver algumas ideias, porque você está pronto para aquelas ideias. Só que se você ouvir isso tudo aqui daqui um mês ou um ano, possivelmente você colocou coisas em prática ou teve experiências que te expandiram percepção. E quando você lê aquele livro ou ouvir esse podcast de novo, você vai sacar outras coisas, porque agora você está mais evoluído e mais preparado. A mente foi abrindo. A mente foi expandindo. E como Einstein dizia, a mente uma vez expandida jamais volta para o tamanho original. Olha que show. Ou seja, vai sempre crescendo. Sempre. Desenvolvendo. Enquanto antes você começa, você vai colocando novas camadas de conhecimento, de habilidades. E quanto mais você pratica, novas conexões mentais, cerebrais, neurológicas você vai fazendo, teu cérebro vai virando uma super máquina. Então, quanto antes começa, melhor. E vamos lá, a gente sabe que o ambiente e as pessoas daquele ambiente, aquilo ali pode acabar com a gente. Porra. Acabar com o sonho, acabar com muita coisa. Sim. Né? Um dos processos de transformação é você sair do ambiente, procurar um ambiente que vai fazer você crescer e pessoas que vai fazer você crescer, vai te ajudar, né, a expandir. Sim. Como é que você, num ambiente escasso, Hostil até, né? hostil, né, É. que você olhava para as coisas lá, muita miséria, né? Violência. Não só miséria financeira, miséria de cultural e tudo mais, né? Emocional, Emocional, psicológica. psicológica. Como é que você conseguiu romper isso aí? Da onde você tirou força para romper isso? Cara, é muito louco, porque eu olho pra trás hoje, Daniel, eu não me enxergo mais na pessoa que cresceu naquele bairro. Caramba. Eu honro minhas raízes, o meu passado, eu sou muito grato por onde eu vim, porque aquilo me deu um parâmetro gigantesco do que é não ter as coisas, do que é passar por dificuldade, e aquilo me inspira a cada dia Ó. trabalhar para ser melhor, para jamais voltar para aquilo e que meus filhos nunca precisem passar por nenhuma dificuldade. Mas eu acho que eu fui observando muito as pessoas ao longo do tempo. Em escolas que eu fui e tinha gente com uma situação melhor que a minha, eu adorava ir na casa desses meus amigos, que Legal. tinham mais grana, que o pai tinha um carro legal, que o pai tinha um trabalho que me inspirava de alguma forma. E eu era muito curioso, muito curioso. Então eu perguntava muito. Legal. Aí a gente já tem algumas diferenças aí. Você era um cara totalmente, vamos dizer, revoltado com a situação, Indignado. né? Para você ali, você não tolerava aquela situação. Então, isso é um motivo de mudança. Sim. O segundo, você queria romper de alguma forma, você queria um outro mundo. Você falou, Sim. não, preciso de outro mundo. E você procurava isso através dos seus amigos, de... Quem já estava nesse outro mundo, ou pelo menos mais legal. perto do que eu. Então, pô, o pai de um amigo meu trabalhava com, sei lá, hortifruti, e ele tinha uma lojinha. Eu falava, pô, tio,
como é que é a rotina aí da tua loja? Como é que é Olha trabalhar? só. Como é que você começou? Eu nem sabia o que fazer com aquela informação, mas eu me nutria daquilo. Aquilo me matava uma curiosidade. Eu achava o máximo falar de negócios dos pais dos meus amigos, entender como é que ele ganhava dinheiro, como Olha ele começou, só, quem que cara. ajudou ele, o que que atrapalhou. E de moleque. E, cara, isso em algum momento, lembra do consciente e inconsciente? É. Foi processando ali no meu inconsciente, subconsciente, Isso aquilo foi mesmo. formando conexões Foi. dentro de mim, até que em algum momento eu falei, cara, tá aí, eu quero ter meu próprio negócio. O segredo para eu sair disso é ter o meu próprio negócio. Como? Não sei porque eu não tenho grana, mas eu quero ter o meu próprio negócio, dar minha cara para uma empresa, trabalhar o que for necessário para eu ganhar de forma proporcional. Se eu fosse colaborador de alguém, e nada de errado nisso, você pode ter uma vida fantástica sendo colaborador de alguém, crescendo como executivo numa empresa. Mas eu gostava muito da ideia da liberdade que ter o meu negócio Nossa, podia me dar. que top, é. Porque eu entendia, poxa, eu vejo um monte de gente trabalhando pra caramba, meu pai trabalha pra caramba, minha mãe trabalha pra caramba, só que ganha todo mês a mesma coisa. E eu via os pais dos meus amigos que tinham negócios que trabalhavam pra caramba, mas eles podiam tirar férias legais. Às vezes o cara estava em casa na hora do almoço. E isso me inspirava. E aí, na minha cabeça foi, eu não sei como, mas ser dono de um negócio deve ser legal pra caramba. Ó. Isso durante toda a minha adolescência. E aí eu comecei a dar aula de inglês. Então você tinha um pouco também a busca de uma liberdade, uma certa liberdade. É o meu principal valor, é o meu principal princípio de vida. Olha Liberdade. só que top. Mas cara. hoje, com 40 anos, eu tenho essa clareza. Na época, não. Eu só queria ter escolhas, que hoje eu consigo traduzir como meu principal valor e princípio de vida é liberdade. Mas na época, eu só queria poder comprar o que eu queria, ir para um lugar ou outro. Eu via amigo indo para praia ou para Disney, e Nossa. aquilo era impensável para mim muitas vezes. E me frustrava, óbvio. E aí, meus pais, claro, com toda a dificuldade deles, nos proporcionaram, né, a mim e ao meu irmão, algumas dessas coisas quando a gente era mais novo. Mas sofrido pra caramba. Sofrido. E Você via esse sofrimento, eu via né? esse sofrimento. Eu via quanto eles tinham que fazer conta pra um monte de coisa. Né? O quanto a gente tinha que se privar de algumas para poder ter outras. E o quanto os meus pais sempre falavam: isso é muito caro, isso é muito caro, isso não é pra gente. Nossa. Tanto Aí que vai gravando. vai gravando. Vai gravando. Que aquilo é difícil, que dinheiro é complicado, que ganhar dinheiro é difícil. E vai codificando, programando a tua mente para aceitar isso como o normal. Aí você pensa, nossa, se eu conseguir sobreviver, já vai estar top. Exato. E se você olhar a população brasileira em geral, nós somos treinados para sobreviver. Nossa, isso é muito ruim, gente. Para arrumar um Ah, salarinho não. e pagar a conta. E Ah, assim, não. legal que você paga as suas contas, nada de errado nisso. Mas a gente está tão acostumado com a escassez Não. que se você paga a conta, Não dá. você está feliz. Olha só. Eu pergunto, Daniel, diariamente para as pessoas, cara, qual que é o teu maior sonho? Se você pudesse qualquer coisa, ter qualquer superpoder, o seu maior sonho, qual que é? Sabe a resposta mais comum que eu recebo? Pagar minhas dívidas. Nossa. Então, legal que você quer pagar suas dívidas, mas eu estou falando do seu maior sonho. E a gente não consegue extrapolar o que hoje é a tua realidade. Meu pai. Sabe assim? Eu não consigo pensar em pagar minhas dívidas e ter liberdade financeira, em proporcionar uma vida bacana para os meus pais, para os meus filhos. As pessoas não se permitem sonhar, porque elas foram treinadas. Viajar o mundo, conhecer pessoas, culturas, ganhar um salário maravilhoso para poder te sustentar e sustentar muitas famílias. Exato. Então hoje, quando eu falo assim, cara, eu quero chegar até tal data, 100 mil alunos, 100 mil vidas impactadas, ter Olha que palestrado em X top. milhões de lugares e conhecer no mínimo 100 países até os meus 50 anos de Que idade. legal. Um monte de gente acha isso maluco, como achavam que era maluco eu me aposentar aos 33 anos de idade das minhas escolas. Que coisa, hein? Só que à medida que Yeah. vai acontecendo, você vai acreditando mais. E as pessoas também falam assim, caraca, não é que talvez seja possível? Eu ia falar talvez ainda, né? Então, eu hoje, boa parte do meu trabalho é ensinar e inspirar as pessoas a treinarem as próprias mentes para, cara, sair da escassez da sua realidade. Se você não consegue pensar numa realidade muito melhor e diferente da sua, cara, para onde você vai? Você não consegue sequer Pra buscar. onde? Não vai. Você não consegue ter energia para todo dia ir atrás disso. Você já aceitou sua vida. Não tem fome. Não tem fome. Não tem desejo. É isso. E não É dá, isso. cara. Se você não tem apetite pela vida, paixão pela vida, tesão de buscar alguma coisa, você já morreu em vida, cara. Você tá zumbi aqui. Meu, o que faz a pessoa ficar dessa forma, o zumbi? Eu acho que é aceitar que a vida é isso. Aceitar, né? Porque pensa o seguinte, Daniel, quem que te fala
que dinheiro é difícil, que você tem que arrumar um emprego, pagar suas contas. Quem te treina para sobreviver e não para prosperar? Seus pais. São as principais referências de quando você é criança ou adolescente. Seus pais, professores, padrinho, amigos da família, um primeiro chefe. E essas pessoas te constroem, e claro, com a melhor das intenções, tá? Isso. Os meus pais também Quer te precisaram proteger, muita né? coisa para te proteger, para você não se frustrar, não sonhar coisas malucas. E com certeza eu fiz alguma besteira com os meus filhos também, que eles vão tratar na terapia daqui 15, 20 anos. Então, filho, desculpa já aqui antecipadamente. Mas eu penso assim, essas pessoas nos treinam no momento em que você é mais frágil mentalmente, É verdade. vulnerável. Que coisa, né? E tudo que te falam, a gente aceita. Ah, então, pô, ganhar dinheiro é difícil. Ah, então eu tenho que arrumar um emprego e se eu ganhar 3 mil reais para pagar minhas contas, tá bom. E aquilo é aceito como normal. Você não questiona, porque ele vem de pessoas que têm muita autoridade. E muito credibilidade respeito. para você. Credibilidade. E isso cria cicatrizes emocionais em você. Sem Padrões dúvidas. mentais muito profundos. Então, quando você cresce, você já aceitou aquilo. Já aceitou. E você não quem vai questiona. conseguir tirar aquilo de você? O Porque professor seu pai e Yuri sua Tida. mãe... o Yuri e o Tida. É isso aí, gente. A gente tá diante de um cara que vai te desbloquear, vai te transformar. Né? Eu vejo lá na sua bio, lá, as suas palestras. Transformação de mente. De mente, cara. É isso. É incrível, porque a gente não para pensar nisso, Daniel. Te tiraram a habilidade de treinar, de sonhar, muitas vezes. As pessoas não se permitem desejar mais, sonhar mais. E aí, sabe aquele papo? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Nossa. É hiper clichê? Sim, mas porque tem uma razão. Se você não consegue sonhar com uma vida excepcional, cara, você quer trabalhar para isso, meter energia, foco nisso, não vai acontecer. Não vai, porque qualquer caminho serve. Você já aceitou que a vida é só isso. E é triste. É muito triste. E eu fico... O meu desejo, por isso que tem esse nosso podcast, Motivarcast, eu queria entrar na mente. É de todas. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter esse direito de poder enxergar um pouco mais com clareza a possibilidade de transformar a sua realidade. É isso. Eu queria esse poder. Falou só um É pouquinho. isso. Porque, bicho, pensa o seguinte, todos os dias que você acorda, pode ser que hoje a sua realidade financeira não te permita algumas coisas. Pode ser que a sua realidade familiar não te permita algumas coisas. Mas a gente não percebe isso. Todo dia que você acorda, você tendo saúde ou não, muita saúde ou não, muito dinheiro ou não, você tem um mundo de infinitas possibilidades diante de você. Você pode sair de casa hoje e ser atropelado e tudo isso aqui acabar. Você pode sair de casa hoje e descobrir que a sua esposa te traiu e seu casamento acabar. Nossa. Você pode estar passando por uma gravidez complicada e perder um filho. E todo o sonho de uma família margarina ir por água abaixo. A gente tem um mundo de infinitas possibilidades. Negativas, como eu falei, ou positivas. Você pode sair hoje e arrumar um emprego novo. Conhecer uma pessoa que pode ser o seu futuro sócio. Aprender uma coisa que transforma completamente a sua vida. Só que a gente é tão treinado para dor, para o sofrimento, para limitação, para escassez e aceita isso que todos os dias você sai com a cabeça fechada para essas possibilidades. E você aceita aquilo que é tido como comum para você. E aí tem um fenômeno na neurociência muito massa, que é chamado de fenômeno de túnel. Algo muito simples, mas que acontece e a gente não percebe. Você já entrou num túnel, e você que está aqui assistindo e ouvindo a gente também já entrou num túnel. E toda vez que você passa por um túnel, como que funciona? Entra, escuridão, breu total. Você fica, inclusive, temporariamente cego. Né? Na hora que você entra, você não enxerga nada. Breu. E a única coisa que você enxerga é aquela luz no fim do túnel. Certo? Certo. Toda vez que você só enxerga aquele foco final, aquela luz no fim do túnel, todo o restante está escuro ao seu redor. Você não enxerga mais nada. Olha. E a tua mente sofre exatamente isso. Ela é aprisionada no fenômeno de túnel por aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, não tem tempo, não tem amor, não tem possibilidades na vida, você só enxerga aquilo que dói. Só aquilo que te falta. Tô sem grana hoje. Você sai de casa olhando só para a falta de grana. E tudo que está acontecendo aqui ao redor, você está cego. Um novo emprego, uma nova chance de se desenvolver, uma nova conexão importante para você, um conselho bacana que podia mudar a tua vida, você está cego, porque a tua cabeça está aprisionada naquele foco. Você só caminha para a dor. Você só caminha para a dor. E o meu trabalho é interromper o teu fluxo mental e falar, para! Você está olhando para uma possibilidade, diante de bilhões que você de possibilidades. Tem. Se você fizer o exercício de, independente de você poder ou não nesse momento, mas só analisar, poxa, que possibilidades que eu gostaria de ter na vida? Essa.
e começa esse caminho de trás para frente. O que eu preciso fazer, então, para criar essa possibilidade na minha vida? Por exemplo, por muitos anos eu quis viajar o mundo. Por muitos anos eu quis morar fora do Brasil. Nossa. Conhecer outras culturas, Fantástico. povos, bebidas diferentes, comidas diferentes, línguas diferentes. E, cara, saindo de onde eu saí, da periferia, com a família que não pode ter grana para te bancar tudo isso, era um sonho tido como impossível. Impossível. Por isso que eu tenho a tatuagem que tenho no braço, que depois eu já falo Nossa, pra galera. fantástico. Isso daí me marcou, essa frase sua. Então eu já conto dela. E era um sonho, era um desejo. Eu comecei a pensar isso. Pô, então o que eu preciso ter? Que tipo de trabalho, que tipo de organização, de tempo, de grana eu preciso ter para poder viajar para fora do país? E em algum momento poder viver fora do país. E tudo na minha vida foi me pautando nessa direção. Pô, a vida dos meus sonhos é essa. Estava muito distante 20 anos atrás. Mas 20 anos atrás eu sabia que eu queria X, Y, Z. E fui de trás para frente. Pô, preciso ter uma empresa que me gere renda e que me permita ter tal liberdade, que me dê tempo, que eu me associe a pessoas assim e que eu gere tal nível de impacto. Então, antes das redes sociais existirem, eu já queria ter um trabalho de treinamento naquilo que eu fazia bem nas minhas empresas, nas minhas escolas, para gerar um impacto massivo, porque eu sabia que contribuindo e colaborando com muita gente, isso também te dá retorno. Sem dúvida. Se você está dando pouco retorno, é porque você está impactando pouca gente. Quando você muda a vida de 10 pessoas, você tem um nível de reconhecimento e retorno. Quando você muda a vida de 1000 pessoas, é exponencialmente maior. Quando você começa a mudar a vida de centenas, dezenas, milhares ou milhões de pessoas, o reconhecimento e retorno, seja divino, do universo ou das pessoas, ele vem. Então, essa lei, ela é fantástica, né? E todos podem experimentar essa lei. exato. É bíblico, é a lei da semeadura. Isso E mesmo. seja você cristão ou não, encare a Bíblia como um documento milenar de registro histórico. É verdade. Vamos entender a Bíblia como um livro da sabedoria mundial, universal, ocidental. Verdade, legal. Goste você ou não dos conceitos cristãos, Acreditando ou não. tá ali a sabedoria de muita gente de muito tempo. Exatamente. E a lei da semeadura, empiricamente, quando a gente olha para o mundo, é isso. Você não tem como plantar melancia e colher banana. É. Você não tem como plantar Ponto. trabalho e colher só desgraça. Se é um trabalho sério, ético e que contribui com as pessoas, cara, você vai ter retorno. Vai ter retorno. Se você não teve ainda, é porque você está no meio da jornada. Isso não mesmo. para, continua remando, meu irmão. Legal, legal. Não é? Fantástico, hein? Eu gosto muito desse trecho que você falou, porque exatamente, a gente tem... Nosso país aqui é um país cristão. Mas muitas pessoas, a real, elas não vivem o que a própria Bíblia fala para elas. Pois é. É um país cristão, que eles conhecem, eles acreditam na Bíblia. Ou basicamente é para Dizem acreditar. que, né? Dizem que. Mas na verdade, eles duvidam. Pois é. Porque se eles tomassem posse disso, dessa verdade que está escrito, eles iam estar com uma vida transformada. Porque essa lei impacta vidas. Pois é. E você vê, Daniel, eu não sigo nenhuma doutrina religiosa. Eu gosto de todas, simpatizo e respeito todas. Porque eu acredito muito no bem, independente da sua religião. Né? Eu acho que o cristão, o budista, o muçulmano, independente de quem seja, todo mundo tem uma boa intenção quando vai pro seu espiritual. Todo mundo. Então eu sou um cara altamente espiritualizado, eu me questiono muito, eu busco sempre fazer o bem, respeitar as pessoas. E muita gente que se diz religiosa não respeita o outro, é intolerante, N coisas. Por isso que assim, eu não me apego necessariamente nem à Bíblia, nem ao nome que você dá. Mas os conceitos que todas as religiões trazem, que tem um poder monstruoso e uma intenção muito bacana, eu acho legal a gente interiorizar na nossa vida sim. Pô, o budismo sempre fala para você seguir pelo caminho do meio, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, né? Pô, vamos escolher um caminho do equilíbrio. Pô, é um conceito bacana, incorporo na minha vida, sendo budista ou não. A gente fala da lei da semeadura, que é bíblico, mesmo não seguindo o cristianismo à risca, tem conceitos que eu falo, cara, é altamente respeitável, é admirável. Vou seguir, acho legal trazer para minha vida. Então, independente do nome, é o que a gente faz com isso. E vamos lá. Nós estamos lá em Guarulhos, na periferia. Vamos lá. E aí eu quero saber como foi que você foi mudando isso. Você com 16 anos começou já a ler livros Sim. de autodesenvolvimento, querendo aprender, porque você não queria mais aquela realidade para você. De alguma maneira você queria buscar uma realidade diferente. Como é que foi essa jornada aí? Cara, foi assim. Eu comecei a fazer colégio técnico em São Paulo. Eu pegava 4 horas de ônibus por dia. Era muito tempo.
E aí eu comecei a pegar livros para ler no ônibus e no metrô. Nossa, 4 horas. 4 horas. 2h30 de ida, 2h30 de volta, para dar Nossa. 4, 5 horas por dia. Meu pai. E eu lembro que na Que época eu fazia... viagem, hein? E eu lembro que na época eu fazia a seguinte conta. Cara, 4h30, vamos lá, 4 para facilitar a conta. Por dia. No muita fim coisa. da semana, de 5 dias, eram 20 horas perdidas. São 2 dias úteis. Nossa, é São muita 2 dias coisa, úteis cara. que você perde no ônibus. É muito tempo. E eu me Muito. sentia horrível de desperdiçar aquele tempo. E aí eu comecei a pegar livros para ler no caminho, me distrair e possivelmente aprender alguma coisa. Você tinha amigos que lia livros? Meu pai lê muito, minha mãe lê muito. Legal. Uma Minha boa mãe é informação. Olha que bom. professora e meu pai é um cara que saiu da desgraça, miséria, fome, catando papelão e se tornou o melhor vendedor da empresa dele por anos seguidos. Um cara premiadíssimo, um cara muito culto, muito inteligente, Que admirável. top. Então, ele veio de uma situação muito ruim, mas foi desenvolvendo. E você foi vendo isso. Sim, eu presenciava e admirava isso. Ah, legal. Então, me te inspirava. deu um pouco mais de bagagem e você acreditar um pouco que a sua realidade Sim. poderia mudar. Exato. Porque proporcionalmente falar, pô, saindo de onde ele saiu para estar onde ele tá e de onde eu estou, Nossa, cara, é muito mais fácil. Então bora buscar. E 2 Legal livros. essa mentalidade, nossa. E eu lembro que assim, 2 livros marcaram muito. Um deles, inclusive, foi dado pelo meu pai para mim. Chamava Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se você já viu esse livro, ele é velho pra caramba. E conta basicamente a história de uma gaivota revoltada com a limitação da vida dela. Porque todas as gaivotas fazem a mesma coisa, se alimentam do mesmo jeito, voam do mesmo jeito, vivem uma vidinha ok. Pra elas tá bom. Padrão. Padrão. E Ok. o Fernão Capelo, ele é maluco. Ele é malucão. Ele quer fazer manobras diferentes no voo. Ele quer atingir um nível de velocidade que nenhuma gaivota nunca Quer atingiu. explorar. Ele quer explorar. É isso. E o Fernão Capelo, ele é um cara doidão, assim. Ele não se conforma com a situação dele. E eu me identifiquei muito com essa gaivota do livro, né? Legal. Isso é uma coisa maluca. Eu não sei se meu pai me deu isso porque ele já via que eu era meio maluco, ou se ele me deu porque é um livro que ele gostou. E é por conta da vida dele também. É uma coisa que eu nunca perguntei pro meu pai. E eu lembro que na época que eu li, eu achei até ele meio enfadonho, cansativo, mas em algum Sério? momento, no começo. E depois eu fui vendo que o Fernão Capelo era malucão, falei, cara, tá aí. Legal. Gostei dessa gaivota doidona aqui. E aquilo foi me inspirando. Me marcou muito esse livro. E eu só Olha, lembrei que dele anos legal. depois. E um outro livro do Daniel Carvalho Luz, chamado Insight. E que tinha o Pensador até na capa, que na época eu nem sabia que era uma escultura de Rodin que estava em Paris. Quando eu fui para Paris, eu falei, caraca, é a Olha escultura daquele livro. só. E eu lembro Que legal. que foi um livro que falava bastante sobre isso, de ideias, insights, de comportamento. Né? A gente não falava ainda de coaching, mentoria, desenvolvimento humano no Brasil há 25 anos. Nossa, esquece. Mas Aqui- aquele livro me fascinou. E aí eu comecei a entrar nessa de o que mais eu posso aprender. E eu fui me apaixonando cada vez mais por educação, Caramba. conhecimento e por minha autoavaliação. De, pô, o que tá legal na minha vida e que eu quero manter e potencializar e o que não tá que eu gostaria de mudar. E moleque, cara. E aí é aquilo que a gente fala, né? Quanto antes você começa, antes você termina. Se eu comecei a ter Legal. esses insights novo, Nossa. com 20 minha cabeça já era outra, com 30 era completamente outra. Nossa, você já é um mentor nato, né? Você Hoje- já tem isso dentro de você desde muito novo, cara. Sim, porque eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, né? Te respondendo a Olha pergunta. só. Aí eu comecei a aprender inglês com os meus 13, e aí com 16 eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter autonomia, independência, liberdade dos meus pais. E aí, pô, o que eu posso fazer que pode me dar alguma grana? Com o que eu sei? Sei nada na vida, sou um adolescente, faz nada na vida. Pô, eu sei inglês, eu vou ensinar inglês para as pessoas. Comecei a bater na porta dos meus vizinhos. E como é que você aprendeu inglês? Você fazia aula? Eu fazia aula no CCAA, e fui ter o Wizard depois, Olha. que era uma escola ótima, é a que dava para os meus pais pagarem, era perto da minha escola. Então, era assim, a gente ia direto da escola, sem almoçar, a pé, uma puta caminhada, mas para poder viabilizar a gente estudar inglês. Você E gostava? Você eu queria? amava, cara, eu amava estudar inglês. E eu lembrei esses dias até de um professor meu, quando eu tinha 13, 14 anos, Luiz, o nome dele, um cara fantástico, queria encontrar de novo. Luiz, se você assistir isso, um abraço para você. E eu adorava esse cara, ele era muito gente boa, hiper didático. E ele me inspirou a ser professor. Falou, cara, ser professor deve ser um negócio legal. Ai, que coisa maluca. Que legal. Eu não me prendi a coisa do professor ganha pouco, ganha muito. Eu queria ser professor porque eu achava legal ver ele trabalhando. O cara era divertido, ele curtia dar aula, Leve. os alunos amavam, ele era leve. E aquilo me marcou. E aí, estudando inglês desde os 13, com 16 eu comecei a bater na porta dos meus vizinhos e oferecer aula de inglês. Olha. Baratinho, porque eu estava começando. E aí, na sala de casa, lápis e sulfite, fui começando a ensinar para um outro. Nossa, cara, que top. Que ação boa você fez aí. Não tinha método, tinha uma boa vontade. Tem poder quem age. Tem poder quem age. É isso. E assim,
eu não tinha um tremendo método, eu não sabia exatamente como ensinar tudo para essa galera. Mas eu me divertia, cara. E as pessoas começaram a aprender, gostar, recomendar para um outro. Falei, cara, tá aí um negócio que acho que pode dar certo. Fui procurar emprego em escolas. Olha que Arrumei coisa, emprego numa escolinha cara. do bairro, ganhava mal, o cara me pagava com cheque dos alunos, voltava sem fundo. Tem cara que é gambiarra mesmo, não Empresário tem gambiarra, jeito. empresário Gambiarra, brasileiro. é, gambiarra. Mas aprendi, gostei. E aí arrumei emprego na Wizard assim que eu fiz 17, 18 anos. Olha. E nessa escolinha do bairro me falaram, cara, o Wizard está contratando. E na época o Wizard em Guarulhos era muito pequena, tinha uma única escola, mas arrumei aula lá, né? Arrumei umas aulas, comecei a trabalhar lá, gostei. Aí tinha um método organizado, era uma escola séria, gostava do ambiente, dos alunos, professores. Me apaixonei por isso. E aí aquela timidez toda que eu te falei que eu tinha na minha adolescência, aquela insegurança toda, em sala de aula ela desaparecia. Porque ali eu me sentia detentor do conhecimento e muito poderoso de compartilhar isso Que com as legal. pessoas. Me apaixonei por dar aula. E aí? Daí é o resto da história, né? Uma escola atrás da outra, depois eu vendi as escolas para poder trabalhar nesse ramo de treinamentos e palestras que eu faço hoje. Você dava aula Sim, e dava aula muito bem, que você se encontrou, você sentia assim poderoso, igual você falou. amava. Isso é uma coisa muito interessante, porque qualquer coisa que você faça e você sente essa força, esse poder, isso é um propulsor para sua vida. Total. Entrar num estado de flow total. Assim, um nível de conexão comigo mesmo, com meus alunos, surreal. Que da hora. E aí, os alunos começaram a pedir para seguir tendo aula comigo, abaixo assinado. Então, meu nome começou a repercutir dentro da minha escola. É nesse nível? Nesse nível, cara. Eu gostava muito de dar aula de inglês. E aí, a minha chefe, na época, veio falar, meus alunos gostam de você. Eu vejo que você está sempre envolvido nas atividades da escola, sempre sugerindo coisa. Eu quero esse espírito para um sócio. E aí, a oportunidade surgiu. Então, sabe aquela coisa que falam assim? Ó, momento pá! Momento pá. Então pega isso, porque toda vez que vocês falam assim, fulano deu sorte, cara. a pessoa teve sorte. Cara, não é sorte, cara. É também sorte de estar no lugar certo, com a pessoa certa, na ocasião certa. Fazendo as coisas certas. Só que isso só apareceu porque, cara, há anos eu tava dando aula no meu 110%, envolvido com a empresa, com os clientes, com o time. Então eu tava completamente entregue Você não naquilo. fazia, você fazia muito bem Muito e você além. não fazia só o que pediu, você fazia muito mais do além, que pediam. com o coração mesmo no negócio. Puta que top. E nunca necessariamente porque assim, vou fazer isso a mais porque uma hora vão me dar um aumento, vão me dar uma promoção. Eu gostava, eu me divertia dando aula. E isso é um outro valor importantíssimo meu. Nossa, diversão. muito top. Qual foi a primeira coisa que eu te falei quando a gente sentou aqui? É. Bora, vamos nos divertir. Cara, pra mim, trabalho tem que ser leve, divertido. Nossa, e se o seu não isso é... é uma honra, né, cara? Você ter um isso. trabalho e pensar desse jeito, agir desse jeito. E eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, né, Daniel? Não Mas é. assim, se não é a sua, para pensar. O que poderia tornar o teu trabalho um pouco mais divertido? O quê? Tem alguma coisa no teu trabalho que é legal. Ou começar, vamos supor, o cara tá cheio de conta, tá num momento muito difícil e de repente ele é bom em alguma coisa que ele pode fazer como hobby nas horas vagas ou final de semana, como um amigo meu faz. Em paralelo, Paralelo, isso ele é uma transição. pronto. Até que em algum momento, esse hobby, essa diversão, começa a ser monetizado, bem monetizado. Isso. Uma hora ele é maior do que a tua atividade hoje principal. Aí você fala, Você migra. show. Olha que receitinha boa, hein? É assim, é só isso, é simples assim? É simples assim. Sabe por que a grande maioria das pessoas não faz? 1, dá trabalho pra cacete. E 2, o cara começa e não termina. Procrastina pra começar e depois que começa, não tem resiliência, Resistência, né? disciplina pra sustentar isso por tempo suficiente até dar certo. Hoje, quando você entra no Instagram, Verdade. vê lá, X mil seguidores. Poxa, o cara dando palestra no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Eu tô indo pra Portugal daqui 2 semanas. Olha que legal. Fazer um evento fantástico lá. Olha que top, Sabe, cara. 400 pessoas, transmitido ao vivo para um canal oficial do governo português. Que fantástico. Parabéns. Deu cara. certo. O cara nasceu com sorte. Cara, eu tô ralando nisso Nossa, a vida há inteira. anos. Há anos, velho. Quando eu ainda tinha minhas escolas, eu fazia palestras gratuitas para amigos. Tá vendo? Vamos falar de vendas? Vamos falar de atendimento? Vamos falar de gestão do seu negócio? Deixa eu ir lá falar com o teu time. Eu gosto de falar disso, cara. Aí eu ia na farmácia do amigo, ia no supermercadinho do outro. Olha Fazia só. palestra, treinamento. Tinha para 5, 10, meia dúzia de pessoas. Nenhum glamour. Hoje, quando eu tô num palco para 5 mil pessoas, Que de top. terno, aquele show, aquela coisa toda, pô, nasceu pronto. Talento. Não existe isso, cara.
Talento, que se chama de talento, é algo construído ao longo de uma vida inteira. E acho que o professor Leandro Carnal fala isso, né? Atribuir o sucesso de alguém, a performance, a alta habilidade de alguém a talento é a desculpa do preguiçoso para não fazer a parte dele. Porque quando eu falo assim, pô, o Daniel tem talento, o Daniel tem um podcast de sucesso porque ele é um cara talentoso, ele é um ótimo comunicador. E como eu não tenho esse talento, como eu não nasci um ótimo comunicador, eu tiro de mim a responsabilidade e o peso de ser tão bom quanto você. Porque eu não tenho talento. Fecha a porta. Não, você só é preguiçoso. Você só é preguiçoso. Isso mesmo. Ó, preguiçoso. Até quando ficarás deitado? A Bíblia fala sobre isso. E antes de você ficar bravo comigo, procura um livro chamado Outliers. Foi traduzido no Brasil como Fora de Série, de um autor chamado Malcolm Gladwell. É muito bom esse livro. Que legal. Porque ele fala que nós conseguimos atingir a excelência em absolutamente qualquer coisa que nós nos dispusermos a fazer com 10 mil horas de prática. Vamos para exemplos práticos? Grandes jogadores de futebol. Não é que o cara nasceu jogando bola pra caramba. O moleque joga bola desde os 3, 4 anos de idade. Ele teve incentivo, estímulo, encorajamento e o cara por anos jogou bola, começou ruim, medíocre, ficou bom, excepcional. Mozart, ele era um grande músico, compôs a primeira sinfonia dele com 15 anos de idade, mas foi horrível, é uma sinfonia péssima. Mozart era filho de músicos, ele teve contato com instrumentos musicais desde os 3 anos de idade. Olha só. Então ele começou a tocar, ele foi exposto a muitas horas de música, com 15 realmente ele compôs uma primeira sinfonia. Horrível. A primeira grande sinfonia de Mozart, ele tinha 32, 33 anos de idade. Por quê? 10 mil horas de prática. Nossa, muitos anos fazendo a mesma coisa ali. Steve Jobs, Bill Gates, os Beatles, ele dá todos esses exemplos no livro. Então, todo mundo que atingiu um grau excepcional de performance não foi sorte, não foi talento. Essas pessoas tiveram oportunidades de praticar alguma habilidade, praticaram isso obsessivamente até se tornarem excepcionais. Se você pega hoje e fala, nossa, Yuri, quando você fala no vídeo, numa palestra, ou numa entrevista, ou no YouTube, eu adoro a sua habilidade de comunicação e persuasão. Cara, eu treino isso todos os dias há 24 anos. Então, se você pegar os meus primeiros vídeos de YouTube, eles são péssimos. As minhas primeiras lives, zero habilidade para conduzir. Mas eu fazia. Tem poder quem age. Então, se hoje você não é bom ou boa em alguma coisa, é justamente porque você não começou e praticou tempo suficiente. Tira a bundinha da cadeira, bonitinho. E vai, belezinha, rala aí. 10 mil horas. Ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente estava no podcast e a gente falou assim, o que te travava? Era o medo ou a vergonha? Você sentiu em algum momento assim, alguma coisa que te bloqueava? O que te mais bloqueava, o medo ou a vergonha? Muito dos dois. Sério? Lembra, da realidade que eu vim, eu cresci hiper inseguro e com muito medo. Mente treinada para escassez. Quando eu era adolescente, se você falasse comigo na rua, eu baixava a cabeça e corria para me esconder. Teve um aniversário que eu fui com meu pai nordestinão, despachado, vendedor. Essa cliente dele que estava fazendo aniversário estava com um bumbo de escola de samba. E eu achei aquilo fantástico. Eu sempre gostei de percussão, batida, eu adoro música eletrônica. Legal. E eu falei, pô, pai, que legal esse bumbo aí que a Marcinha, lembro o nome dela até hoje, tá tocando. Meu pai deu um grito no meio da festa. Ô, Marcinha, traz aqui o surdo que o Yuri quer tocar. Caraca, bicho. A festa parou e olhou pra mim com o aniversariante vindo na minha direção com o bumbo. Pra uma pessoa com fobia social, medo e insegurança de tudo, eu corri pro banheiro, me tranquei por 1 hora. Nossa! Por 1 hora, chorando de vergonha. As pessoas me procurando, chamando meu nome e eu escondido. Eu corri e desapareci. Quando pararam de me chamar, pararam de procurar, o som voltou e tal, eu ainda dei uma meia hora. Aí falei, agora eu posso sair. Me esqueceram. Então, tinha fobia mesmo. Fobia, cara. Isso eu tô falando com 14, 15 anos. Eu era essa pessoa. Então, hoje entrar num palco para milhares de pessoas, fazer uma live para milhares de pessoas, felizão, foi treino. Não nasci assim. Você quebrou mesmo paradigma, você quebrou, rompeu barreiras mesmo. Sim, que é um exemplo que eu te dei, né, quando a gente conversou anteriormente, do maestro João Martins. Quando fala um cara, uma vez no fim de um concerto dele, ele é um exímio pianista, falou, poxa, maestro, eu amei o concerto. O senhor toca de maneira fenomenal. E eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele falou, pois é, eu dei. Olha. Eu dei a minha vida
para tocar como eu toco. Nossa. Com todas as adversidades, ele teve problemas de saúde, paralisia nas mãos. Nossa. O cara é um espetacular maestro e pianista. Ele deu a vida a isso. E aí você atribui isso a muito lindo sorte isso, ou cara. sucesso. É ridículo. É desculpa de preguiçoso. É, né? E aí, claro, eu nunca seria um excelente bailarino, por exemplo. Tá? Porque mesmo que eu quisesse praticar, o meu biotipo não é o de um bailarino. Ou talvez nem o de jogador de basquete. Mas outras coisas que se encaixam nas minhas habilidades, que me fazem sentido, se eu praticar suficiente, eu me torno muito bom naquilo. Se Uma referência. Você pode ser uma referência em alguma coisa, desde que você dedique energia, espaço mental e prática suficiente. Então, claro, encontra a tua praia, aquilo que você tem possibilidade de ser bom, seja obsessivo. Legal. Então a gente tá diante de um jovem praticamente impetuoso Muito. que não... Isso aqui não... Eu não quero essa realidade pra mim. Eu quero uma nova realidade. É isso. Você não baixou a cabeça pra realidade que você vivia e sempre buscou um novo, né? Mesmo, o que eu acho mais interessante é que você buscava esse novo diante de um cenário muito hostil. E você foi quebrando ali. Puf, Sim. foi quebrando. Você se escondeu no banheiro com 14, 13, 14 anos. Com 17, 18 anos você tava dando aula. Grupos pequenos, porque assim, mas ali Mas você imagina, eu cara? entrava num personagem, cara. E essa foi a minha transição. Eu preparava minhas aulas, assim, uma aula de 1 hora, eu ficava 3 horas preparando. Nossa. Treinando no espelho o que eu ia perguntar para os alunos, falando as frases do livro para elas saírem perfeitas. Cara, quando eu falo inglês, muitas vezes fora do Brasil, as pessoas não conseguem saber que eu sou brasileiro. Olha. Eu que pratiquei num nível top. obsessivo, porque eu queria falar bem inglês para ensinar direito o meu aluno e para eu ter segurança do que eu estava falando. Então, esse nível de prática obsessiva que eu falo torna você bom em qualquer coisa. E aí, eu fui me tornando um bom professor de inglês, porque eu gostava e ali eu me sentia seguro. Mas eu entrava no personagem. Bom, agora eu sou professor e agora eu manjo. E vamos lá. Só que eu Você fiz isso entrava no personagem. No personagem professor. Só que eu fiz isso 1, 2, 3, 10, 100 vezes, até que o personagem foi se apropriando. E eu fui gostando daquilo. Até que isso automatizou. E guarda essa palavra. Isso automatizou na minha mente. E tudo aquilo que a gente consegue praticar até o nível de automatizar se torna instintivo. Se eu te jogar isso aqui, naturalmente você vai pegar. É instintivo, é proteção. E você consegue fazer isso para basicamente tudo. Tem gente que sabe fazer dinheiro assim. É instintivo. Depois que você aprende... Pô, imagina, você sonhava em ganhar 10 mil reais. Quando você atinge, não tem como voltar, meu. Olha. Você não consegue ver com menos de 10 mil reais. O cara que fez 1 milhão, se ele quebrar, ele faz 1 milhão de novo. Fazer 1 milhão. Porque a tua mente desbloqueou essa fase. Tipo num videogame. Então... É verdade, né? Igual um videogame, a nossa né? mente é um videogame. Acabou, você pode voltar, mas você vai passar a fase tranquilo, porque você já sabe como é que Você é. desbloqueou, velho. Legal, Isso. uma boa analogia isso aí. Entendeu? A vida é um grande videogame. E aí você encontra os chefões aí no meio do caminho, desafios maiores, fases da vida mais complicadas. Mas uma vez que você supera isso, o que você viu e aprendeu não tem como ser desvisto ou desaprendido. Não vai te parar. É dali não vai pra te cima. parar, é dali pra cima. É dali pra cima. E aí, vamos lá, como é que ela te chamou pra você ser sócio? Isso que, igual você falou, não é por acaso. Você é um puta de um cara habilidoso que tava ali com ela, mão na roda, ajudava, fazia muito mais do que era pedido, que fazia muito bem feito, provavelmente, com muito amor. E ela falou, poxa, esse cara tem que estar comigo. Sim. E aí ela me deu a oportunidade de, mesmo sem grana, abrir um negócio com ela. E eu paguei a minha sociedade abrindo mão do meu Prolabore. Então, nessa época, eu era muito novo, não tinha filhos ainda. Então, combinamos, vamos dizer hoje, um Prolabore de R$2 mil para eu administrar as escolas. Que era o salário de um gerente da unidade, por exemplo. E eu vivia com 40%, 30%, não lembro agora, do meu Prolabore. E parte dele eu redirecionava para a empresa. 2 anos depois, eu paguei o investimento que eu deveria ter feito com ela, que eu acordei com ela. E a escola estava rentável, estava crescendo. Como é que era a sua mente... que você tava ali como aluno e de repente já tava como sócio. Como é que foi isso, cara? Como é que você chegou em casa e falou, pai, sou sócio da escola, cara? Os meus pais... meu pai achou a ideia legal, apoiou. Ficou preocupado em como eu ia pagar, mas apoiou. A minha mãe, funcionária pública, concursada, achou a coisa mais absurda do mundo. Eu fazia engenharia na época, minha mãe falou, Yuri, faz engenharia e você vai ganhar uns R$3 mil por mês, Yuri.
é uma carreira estável, é segura. E, de novo, problema nenhum em você arrumar uma carreira estável, segura, um emprego em algum lugar. Mas eu falei, mãe, tudo bem que é estável, é seguro, precisa de muito dinheiro por aí. Só que o mês que vem, o ano que vem, eu vou ter um dissídio, e no outro ano um dissídio, e no outro ano outro dissídio. Nunca vou ter um Caramba, você salto já de enxergava tudo isso. sair de 3 para 30. Eu nunca, cara, eu falo isso com minha mãe até hoje. Mãe, eu nunca vou sair de 3 para 30. Eu vou sair de 3 para 3,5, 3,5 para 4, de 4 para 4,5. E é um crescimento linear, digno? Sim, mas para mim Pra não você. servia. Eu queria viajar o mundo. Eu queria ter um carro legal pra caramba. Eu queria dar uma vida da hora pros meus filhos. Queria que eles fossem estar fora do Brasil. Queria que eles falassem 500 idiomas também. E aí eu arrisquei empreender. E pensei, bom, se tudo der errado, eu volto pra engenharia, já que é um campo bom. Tranquilo. Só que a primeira deu certo. E aí eu fui picado pelo bicho do empreendedorismo. Ó, E falei, cara, quero mais. O Quero negócio abrir é mais bom. uma. O negócio é bom. Então, com uma escola, eu tinha lá meu Prolabore, ganhava uma graninha, mas assim, eu tinha um salário para mim mesmo, né? Eu ainda era o administrador de uma empresa. Então, eu era funcionário da minha empresa, não era um empresário. E aí, quando eu fui abrir a minha segunda escola, aí nós trouxemos uma sócia para administrar. E aí, essa empresa andava sem a minha gestão e eu tinha uma participação de que lucros. top. Ali, minha mente, mais uma vez, foi expandida e eu falei, opa, peraí. Nossa. O segredo para eu ganhar grana de verdade, então, não é eu trabalhar mais. É eu arrumar quem trabalha para mim e eu investir no negócio. Olha. E aí, às vezes as pessoas falavam, poxa, mas quando você tem um sócio, ela vai morder uma fatia da empresa que era sua. Tudo bem, só que eu prefiro ganhar X% a menos colocando essa pessoa e eu fazendo absolutamente nada. Nada. Nada vale mais do que Nossa, tempo. fantástico. As pessoas se prendem a dinheiro e esquecem que a sua maior moeda na vida é tempo. Essa é a armadilha Tempo do livre. ganancioso. É armadilha. Ah, eu quero ganhar muito. Só que se eu muito hoje, daqui a um ano não vai ser. E tempo sempre vai ser valioso. O ganancioso trabalha muito, muito, muito. É tudo pra ele. Tudo pra ele. Centralizador. Mas o tempo, ele não tem tempo pra nada. Exato. Então, assim, vamos pensar. Um número que, para a maioria dos brasileiros, seria absurdo. 100 mil reais por mês. Se você ganhar 100 mil reais por mês, tendo zero tempo e zero saúde, adianta. Não adianta nada. Que vida desgraçada, velho. Não adianta nada. Você vai estar ferrado de saúde, obeso, hipertenso, Doente, estressado, de tudo que é jeito. broxa, com perdão Sem da palavra, casamento. sem casamento, você não namora Sem tua ter mulher. visto os filhos nascer. Isso não tem preço. Não tem preço. Você não tem amigo, provavelmente. Você não... Cara, Exatamente. Isso é vale a louco. pena? Não. Agora, muitas vezes, se você ganhar um pouco menos, ou possivelmente até mais, se você fizer uma boa gestão da sua empresa, do seu tempo, do seu time, de possíveis sociedades que você tenha, você ganha uma capacidade de escalar o seu negócio. Porque agora você consegue ser estratégico. Você não fica olhando para planilha, para microgerenciamento. Você olha para o macro, para expansão, Legal. para crescimento exponencial. E aí, quando vier essa sacada, tá aí o segredo. É abrir várias outras unidades que eu não administre. Aí eu me tornei empresário. Porque aí eu invisto num negócio, eu monitoro e gerencio empresas, mas tem alguém trabalhando. Nossa, é incrível. E à medida que eu fui crescendo, quanto mais eu crescia, menos eu trabalhava e mais dinheiro eu ganhava. Que hoje, eu resumo as minhas mentorias ou palestras, quando eu treino equipes, eu falo, cara, se no final desse processo você não estiver trabalhando menos e ganhando mais, algo deu errado. Olha. Eu preciso ensinar um empreendedor Trabalhar menos e Menos ganhar e ganhar mais. mais. Nossa! Cara, isso aí é totalmente a contramão da realidade que as pessoas acreditam. Cara, as pessoas se ofendem quando eu falo isso. A gente fica puto de verdade quando eu falo isso. Eu falei isso uma vez numa palestra, um pessoal mais velho, um ramo extremamente conservador, e teve cara que levantou e falou assim, isso é impossível. Olha Eu só. falei, não, querido, eu não estou te perguntando se é possível ou não. Eu estou te falando que eu faço isso. É a minha realidade. Centenas de vezes por mês, com milhões de pessoas. Milhões de brincadeira, né? Com Milhares. centenas de mentorados que eu tenho e com os milhares de alunos. É o que eu faço. É ensinar o cara a enxergar possibilidades que hoje ele não enxerga, trabalhar menos e ganhar mais. É isso mesmo. Pô, tô aqui, ó, de camiseta numa boa. Grande parte do meu tempo eu trabalho, quando eu tô em casa, descalço e de bermuda. Que maravilhoso. Almoço hein, em casa, como comidinha caseira, deliciosa. Nossa. Então, hoje Comidinha caseira, uma delícia. a minha maior Em casa, moeda, numa meu. boa. É tempo, Prim, velho. prim, caindo de... Então você tem que entender, cara, para de focar em dinheiro e foca em gestão e desapego da tua empresa. O empresário tem muita mania de achar que ele é o super-herói e só ele resolve as coisas. Isso é uma imbecilidade, cara, que existe. Sabe aquela coisa do o olho do dono engorda o gado? Ixi. Até a página 2. Ó. Isso engorda o gado até certo ponto. Ah. Mas não deixa você ter 500 fazendas. Porque se você precisar olhar todos os gados de 500 fazendas, Acabou. você não vai engordar gado nenhum. Então, o olho do Legal. dono tem uma limitação. Então, desapega disso. Para se perguntar, quem eu posso ter comigo, me associar,
que possa ter o mesmo olhar de dono e que eu consiga ganhar uma escala brutal. Olha A maioria, que mente boa. a maioria dos empresários não se pergunta isso. A maioria das pessoas que querem ganhar dinheiro não se pergunta isso. Então, quando eu falo tanto para as pessoas, você não vai ficar rico trabalhando mais, as pessoas bugam a mente ou se ofendem. Porque, de novo, você foi treinado para a escassez, para a miséria, para a sobrevivência. Então, você não precisa gostar do que eu estou falando. Você pode nem concordar comigo. Mas interioriza essa parada e para se questionar. Pô, será que eu estou trabalhando pra caramba há 10, 20, 30 anos? Você está rico? Não. Será que então trabalhar duro resolve? Se trabalhar duro resolvesse, cortador de cana e pedreiro era tudo milionário. Porque tem trabalho mais duro que esse? Não tem. E Cara que vamos trabalha falar em a verdade. carvoaria? No Brasil, as pessoas que mais trabalham, trabalho duro, é que ganham menos. Menos valorizadas, cara. Essa molecada aí com 15, 20 anos estão fazendo milhões. Não sabe No o que é... TikTok. No nada de errado TikTok. nisso. Não nada de errado nisso. Porque a gente não entendeu ainda que você não ganha dinheiro pelo que você faz. A gente confunde esforço e remuneração, resultado, retorno. A maioria das pessoas fala assim, mas eu trabalho duro, eu chego no horário, eu sou certinho. Então as pessoas tinham que valorizar. Não tinham. Você não é pago pelo que você faz. Vou repetir. Você não é pago pelo que você faz. Você é pago, você é remunerado e reconhecido pela falta de pessoas que fazem o que você faz. Nossa. Vamos explicar esse conceito na prática. Vou trabalhar no telemarketing. Trabalho honesto, digno, admirável e necessário. Beleza. Só que quanta gente pode fazer telemarketing? Muita gente. Qualquer. É um trabalho relativamente comum, que não exige grande qualificação e grande diferencial. É inclusive um trabalho que muita gente começa. Gente mais jovem, menos preparada, o cara vai para telemarketing. Então você vai ganhar um salário mínimo. E se você não quiser, tem mais uma fila de milhões de pessoas que aceitariam fazer telemarketing. Então você não é pago para fazer telemarketing. Você é mal pago porque muita gente toparia fazer isso. Agora, por exemplo, eu faço palestras de neurovendas. O que é neurovendas? Venda utilizando a neurociência. É você conseguir usar o cérebro instintivo do seu cliente para vender de forma mais ética, mais satisfatória para ele, que ele saia mais feliz e satisfeito e com muito menos resistência na negociação. Olha que top. Se eu te ensinar isso para sua equipe, sem decoreba, aprendendo 3 conceitos, tua equipe vender 2 ou 4 vezes mais semana que vem. Você quer isso? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Eu consigo fazer isso numa palestra de 3 horas. Mais profundamente numa imersão um pouco mais longa. Eu já fiz isso em clínica de estética, em funerária. Cara, olha, já fiz funerária de dobrar faturamento. Você tá brincando. Exato. Aí pensa assim, a empresa ganha 100 pau, uma funerária lá. O cara dobrou o faturamento em um mês. Passou a vender 200. O cliente viu que tinha loja de carro, vendia 9 carros por mês. O cara bateu 27 no mês passado. Caramba. Em 2 meses de trabalho com isso, a equipe dele. Alugou um terreno do lado, contratou 3 pessoas. Então, o cara tá feliz. Quanto vale isso? Nossa. Vale muito. O cara paga. Vale muito, vale muito. Então, você é pago e bem remunerado pelo teu poder de transformação e contribuição, não pelo teu esforço. Pô, o lixeiro corre pra caramba atrás do caminhão, dia e noite. Mesmo. Trabalho lazarento. De novo, digno. Deveria ser aplaudido todos os dias quando ele passa na frente da sua casa. É mesmo, porque pra... E a gente fala... E as pessoas falam o quê? Se você não estudar, vai ser lixeiro. Olha que merda. O cara é desrespeitado por um trabalho necessário. Muito necessário. Mas muito necessário, honrado. Que é honrado e que muitas vezes, infelizmente, por não ter um diferencial e poder muita gente fazer esse trabalho, ele não é respeitado e nem remunerado. É muito mal pago. Muito mal pago. Então, entende que existe um trabalho que o cara sofre e se esforça mais? Alguns. E nenhum deles bem remunerado. Yuri, esse trabalho seu é fantástico, incrível, né? Porque hoje o que a gente quer é vender. Sim. A gente precisa vender. Tudo que a gente faz, a gente precisa vender. Sim. E você com esses 3 conceitos... Quer dar um spoiler? Cara, eu falo, por exemplo, eu falo assim, cara, você quer vender mais? Para de estudar marketing. Nossa. Se você quer vender mais, estuda mais biologia. Peraí, aí buga a mente das pessoas. Como assim? Bugou. Por quê? Se você vende para o cliente, todo mundo já está acostumado com técnica de vendas, scripts decorados. Agora, quando você tem um nível de conexão instintivo, cerebral com o seu cliente, ele oferece muito menos resistência, você atende ele melhor, você faz uma venda muito mais equilibrada, muito mais ética, muito mais encaixada,
Você está mais feliz porque você vai vender mais, e o seu cliente está mais feliz porque ele foi mais bem atendido. Ele não sentiu desconforto em desembolsar grana, porque agora você não empurrou alguma coisa para ele comprar. Que legal. Ele entendeu exatamente a solução que você gera na vida dele e ele comprou feliz. Então, quando a gente entende comportamento humano, psicologia da compra, economia comportamental, como as pessoas se comportam durante um processo de compra, isso funciona muito mais rápido. Dá um exemplo bobo. Que top. Até 3 anos atrás, vendia-se muito com técnica, né? Rapport, conexão, não sei o quê. Isso mesmo, a gente espelhamento. aprende muito isso. E, cara, tá tudo bem, tudo isso funciona? Claro que funciona. Mas hoje, com as descobertas da neurociência, da medicina e da tecnologia, a gente tem uma capacidade de monitoramento do cérebro de uma pessoa num processo de compra e venda muito mais brutal. Vou te dar um exemplo. Nossa. Quando você fala com um homem, e homens geralmente gostam mais de tecnologia, e a gente se atém a números e coisas exatas, Isso. pragmáticas, quando um vendedor fala para você, e eu estou falando isso não de achismo, tá? A gente já fez vários testes com monitoramento cerebral de uma pessoa durante um processo de vendas. Homens, quase que na totalidade. Essa é uma TV 4K, 3D, 240 Hz, blá, 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 blá. Você gosta. Seu cérebro acende quando eu te dou informações técnicas sobre essa televisão. Porque um homem geralmente gosta de tecnologia. Em todas as culturas que consomem televisões desse tipo. Legal. Se eu falar a mesma coisa para a mulher, na hora que eu falo, esta TV 4K, o cérebro dela apagou. Ela desconectou completamente da conversa. Nossa. O que para a mulher funciona? Essa televisão de alta qualidade de cores. Essas são as duas palavras que numa venda de televisão mais acendem o cérebro de uma mulher. Ela não está nem aí para a tecnologia, para o 4K 3D. Alta ela quer qualidade de cores. de cor. Essas duas palavras, qualidade e cores, São palavras gatilhos? gatilho para a mulher. Porque elas têm percepções diferentes de um homem. E isso acontece na venda de um carro e de qualquer produto, serviço, de qualquer solução. Puta, que legal. Então o vendedor ele já vai trabalhar mais nichado. Nichado. Ele vai falar endereçado para a mulher o Exato. que ela quer ouvir. Para o que ela mulher, precisa para o ouvir. homem, para criança, para o idoso. O que a gente esquece é que as pessoas são diferentes e reagem de formas É diferentes. verdade. Então, para isso da marketing e técnica pronta. E vamos para a ciência, porque a gente tem muita informação, muitos dados da forma diferente que as pessoas se comportam Pô, para legal, comprar. viu, cara? Porque às vezes a pessoa deixa de comprar um produto maravilhoso que vai fazer um bem, né, para ela, para a família dela, porque ela foi abordada de uma maneira hostil, uma maneira que ela não entende. Ela fala, Sim. poxa, que saco isso aqui. Uma maneira ensaiada, robotizada. E sabe o que é louco? Por que a gente não deveria seguir Verdade. script de vendas, por exemplo? Da nossa comunicação, 7% se deve às palavras que você usa. Não sei se você já viu essa informação, esse estudo. 7% se deve às palavras que você usa. Os outros 93% da sua comunicação e do impacto que você gera é não verbal. É não verbal. Postura, impostamento de voz, segurança com o que você fala, assertividade, modulação da voz. Olha o que eu estou fazendo. Modulação da voz. Quando eu desacelero e falo com outra entonação, o que eu estou fazendo com você? Te chamando a atenção. Eu estou sugando o teu cérebro para o que eu estou falando. Modulação da voz. Você para ouvir. Que Então, top, quando né? a gente entende que a nossa comunicação é 93% não verbal e que só 7% é script, você entende que, cara, vender por técnica script é raso, é fraco, muito É fraco. mesmo. A tua empresa talvez esteja utilizando somente 7% do potencial de vendas porque está focada em script e perdendo 93% por causa do não verbal. Nossa, gente. Vendedores que usam óculos vendem, em média, 12% menos. Vendedores que fumam vendem, normalmente, 26% menos. Por quê? O não verbal comunica. O cheiro de cigarro, o óculos reflete, eu não vejo seus olhos, eu não confio em você. E a gente não percebe esse tipo de coisa. Então, Nossa. a grande maioria das empresas não está pronta para entender que todo o processo de vendas é a conexão entre dois cérebros, e não entre o comprador e o vendedor. E a hora que você entende isso, e a neurociência tem muita resposta para isso, você vende mais. Nossa, todo sentido. Eu já deixei de comprar muitas coisas porque eu não me conectei com o cara, eu não É gostei da abordagem, falei, vou embora. Entendeu? Então, quando você entende que, poxa, o que você faz é uma solução brutal para as pessoas, gera retorno, você entende que o seu trabalho sai de graça. Então, hoje eu cobro uma palestra, uma mentoria, tranquilamente, sem dar desconto, porque eu sei que o cara vai pagar e vai ficar feliz pra caraca com o que a gente vai gerar. Você tem um valor muito grande naquilo Exato. que você vai... Então, se você não está ganhando dinheiro, é porque você não entendeu o seu valor, você não entendeu o que você faz. E se eu te perguntar, Daniel, você faz esse teste, cara. Pega esse fim de semana agora e pergunta para os seus amigos que têm empresa, loja, ou que trabalham com vendas. O que você vende? O que você faz? Quem é prestador de serviço? O que você vende? O que você faz? A grande maioria das pessoas não sabe o que vende. Nossa. Vamos dar um exemplo? O que restaurante vende?
Eu tô tentando te falar algo que você já vai falar. Ia falar comida. Comida é a resposta óbvia. E o cara que acha que ele vende comida, ele vende barato. Vende barato, mas acho que a outra resposta que você gostaria de ouvir é experiências. Um restaurante pode vender experiências. Tem Pode restaurante ser que também. vende praticidade, tempo. Um fast foodzinho verdade, ali, o fast food é quilinho. praticidade. Fast food é praticidade. Ele não vende uma experiência saborosa. Um restaurante estrela Michelin, ele vende uma experiência. Eu gosto de experiências. Mas ele Na pode minha vender. vida eu gosto de experiências. É isso. Mas tem restaurante que vende pedido de casamento. Já parou pra pensar nisso? É verdade, né? É verdade. Tem lugar que ele é feito para pedido de casamento. A Torre Eiffel, em Paris, é um palco para pedido de casamento. Nossa, Uma que passagem legal. aérea para Paris não é uma viagem de férias. Pode ser uma passagem para um pedido de casamento. Olha. Então, quando uma agência de viagem entende isso, ela vende com outro peso. Quando um restaurante entende que ele não vende comida, ele vende de outro jeito. Quando um profissional, um advogado, um dentista, um arquiteto, entende o poder do que ele faz, uma boleira, que é o caso da minha mãe depois que aposentou, ela vendia bolo, ingrediente. Ah, mas chocolate da melhor qualidade. Para. Quando ela entendeu o que ela vende de verdade, cara, ela passou a se posicionar diferente, cobrar diferente e ter muito menos resistência dos clientes dela. Nossa, fantástico. Então- Enxergar isso aí é afinar, né? Você tá afinando mesmo ali o seu nicho para você vender realmente como deve. É. E você vê, eu dei toda essa volta, dando esse exemplo, para falar que, poxa, a gente tem como sair da nossa realidade, atingir um grau diferente de prosperidade, de liberdade, se a gente treina a nossa mente e consegue expandir a percepção do que a gente faz. E a grande maioria das pessoas não se permite isso e fica no mesmo. Tem um restaurante e vende comida. Tem uma lojinha e vende pano. E uma loja de roupa pode vender tudo, menos pano. O cara que tá vendendo blusinha a R$30, tá vendendo pano. É verdade. Ele não entendeu o poder do que ele faz. Uma cliente minha Nossa, tinha loja de mesmo, roupa, atacadista. Ela saiu do faturamento de 3 milhões para 7 milhões. Olha Entendendo só. que ela não vende roupa. Você deu treinamento. Mentoria com ela e ela entendeu que ela não vende roupa. Por quê? Ela tem E uma essa loja... mudança de mentalidade fez ela mais que dobrar o faturamento. Cara, ela saiu de 3 para 7 milhões. Eu não sei o que você faria com 4 milhões a mais hoje, mas acho que assim, ajuda. Meu Deus. Então, se eu te falasse, cara, se eu te ajudar a ganhar 4 milhões a mais, quanto você me paga para entrar na sua empresa durante 2, 3 meses? Rapaz, o cara vai. Se você tivesse certeza, você me pagaria 1 milhão feliz. Pagaria. Você entendeu? Então, o que você vende? Você vende barato porque você não entendeu o que você está vendendo. E é por isso que você não ganha dinheiro. E é por isso que você não muda a tua realidade. Nossa, Então, demais, hein? Se você quer motivação, tem que primeiro partir de você. E você tem que começar a entender que, pô, minha realidade é assim, mas existe infinitas possibilidades Infinitas. para minha vida. Se de tudo que eu falei, algum conceito você praticar na sua vida, Nossa, vai arrebentar. pode ser diferente amanhã. Não, pode ser que você não ganhe 4 milhões a mais amanhã, mas pode ser que seja Nossa, diferente. olha, já vai mudar a vida, hein? Você entendeu? Se pegar esse conceito e praticar, pelo menos vai ter que usar aquele 5% que você falou, né? Isso. De consciência e vai praticando conscientemente, até que chega uma hora que o subconsciente vai falar, poxa, vamos embora que eu embarquei nessa Masterizei. onda. Pensa assim, quando você começou a dirigir, você entrava no carro, arruma retrovisor, Nossa, era um põe o trampo. cinto, seta, você confere tudo, aí você dá partida. Olha para a embreagem, olha para o câmbio. Isso. Você tem que dedicar consciência para Totalmente. cada ação. Só que depois de um tempo, isso tudo vai se tornando automático, né? O aprendizado tem 4 estágios e o último dele é a consciência, a competência inconsciente. Quer dizer que você já está tão automatizado no negócio, você é competente naquela Incrível, habilidade, né? só que agora é inconsciente, automatizou. Isso acontece quando a gente aprende a falar, aprende a andar, quando a gente aprende a dirigir, falar outra língua, vai se tornando automático. Por exemplo, quando você está estudando inglês e alguém te fala alguma coisa em inglês, what's your name? Aí você traduz, what's your name é qual é o seu nome? Ah, my name is Daniel. É um esforço consciente. Mas à medida que você vai praticando, você ouve uma música em inglês, mesmo que você não queira, você entendeu. Você ouviu uma palestra em inglês, mesmo que você não queira, você entendeu. Pronto. Se tornou uma competência automática. Ganhar top. dinheiro, vender. Também é. Também é. Atingir equilíbrio emocional, psicológico, também é. Tem gente que explode por nada e tem gente que não explode por nada. É. Porque você treinou a tua mente para viver em paz. Nada mais te abala. Não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter conta. Você vai ter problema, você vai ter conta. Só que você passa a lidar com isso de uma outra forma. Então vamos supor, você sabe o caminho, você pega conscientemente, você fala, poxa, eu vou decidir não explodir, eu quero decidir caminhar desse jeito agora.
Aí, claro, você no início vai ter algumas dificuldades, Claro. né, tal, mas vai chegar no momento que vai ser igual o carro. Sim, automatizou. Você vai Lembra? dirigir. A repetição é a mãe do aprendizado. A primeira vez é difícil, a segunda, menos desconfortável, na terceira, me acostumei, 1 hora, você não sente mais. Pra tudo. Fantástico, fantástico. Pra tudo, cara. Eu mesmo vou colocar muitas coisas em práticas aqui. Essa mentoria aqui tá boa demais. E aí, ó, uma coisa que eu sempre falo, cara, de tudo que você ouviu aqui, se você anotou coisas, ou ficou incomodado, ou inspirado, motivado por alguma coisa, sai daqui e pratica uma. Pelo menos uma. Mas assim, não é semana que vem, não é amanhã, é agora. Agora, O que né, que você cara? pode Agora. implementar imediatamente na tua vida? Isso. Porque, cara, é o efeito borboleta, né? Se você faz uma pequena mudança agora, isso começa a reverberar, a repercutir em todas as áreas da sua vida. Na sua empresa, nas suas finanças e blá, e blá, e blá. Vou te dar um exemplo prático. Eu sou professor, né? Então eu gosto de contextualizar na prática para o cara entender que não é teoria. Eu estava muito obeso uns tempos atrás. Você falou, pô, você tá com 40 anos, tá bem e tal, não sei o quê. Eu faço atividade física, eu gosto de me cuidar, tudo, mas alguns anos atrás eu estava bem obeso, estava bem gordinho. Não tinha saúde, não tinha energia, não tinha libido, não tinha o nível de performance que eu tenho hoje. Comia qualquer coisa. Comia qualquer coisa e não ganhava o dinheiro que eu ganho hoje. Então vamos entender. A partir do momento que eu falei, cara, eu preciso me cuidar, eu mereço ser melhor. Eu comecei a fazer uma caminhadinha, comer melhor, emagrecer um pouco, me gostar mais. Oh, que legal. Aí comecei a fazer mais musculação, porque acelera o processo de emagrecimento. Comecei a ver mais resultado. Então, percebe que é... Sua autoestima já ficou mais... Falou, poxa, o negócio tá... Sim, a autoestima melhora, você acaba tendo um casamento mais legal. Você falou que aumenta o nível de testosterona, eu achei muito intrigante Aumenta isso. o nível de testosterona, querendo ou não. Testosterona te dá potência, não só sexual, mas te dá poder de concentração, foco, um nível saudável de agressividade para os seus negócios. Nossa, cara, isso é uma chave muito importante, hein? Entendeu? Então, quando eu posto lá meu treino, não é somente por uma questão de vaidade, é por uma questão de disciplina, que eu faço isso todos os dias, não importa o que aconteça no meu dia. Olha só. Mesmo cansado, eu vou cansado, treino um pouco mais leve, mas eu vou, porque é uma vitória para mim, eu faço isso para mim, para eu viver 120 anos com saúde. E a partir do momento que eu mostro para mim que, cara, eu me cuido, eu me amo, eu mereço me cuidar. Mesmo. Cuidar dessa máquina, cara, minha mente funciona melhor, eu trabalho melhor, eu faço dinheiro com mais tranquilidade, com mais segurança. A percepção do meu cliente esse é um cara disciplinado e de alta performance. Com certeza. Isso inspira confiança no seu cliente. Então, percebe que é uma mudança, é um hábito que você vai implementar hoje e que reverbera em todo o restante da sua vida, para sempre. Eu mentalizo o que você está falando como se você fosse uma árvore e tudo que você faz, que você está fazendo, o esporte, atividade física, se cuidando, alimentação, é como se você estivesse irrigando, né? A sua raiz, a sua base, que daí você consegue produzir, É isso. crescer e os frutos vão vir. É inevitável os frutos não virem. Exato. É inevitável, né? É a lei da semeadura mais uma Da vez. semeadura. O problema é que assim, o cara planta preguiça e quer colher milhões. Cara, essa conta não fecha. Não fecha. Essa conta simplesmente não fecha. O cara dorme tarde, acorda tarde, não é disciplinado, chega atrasado no trabalho. Aí a culpa é do chefe, a culpa é do governo, a culpa é do presidente X ou Y. Não, cara. E há muitas coisas que acontecem no mundo a gente não controla. E elas acontecem para todo mundo. De formas diferentes, impactam de formas diferentes, mas muita coisa a gente não controla. Então foca no que você controla. Foca no micro da tua vida. Legal. Pequenos hábitos. Seja cuidar da sua saúde. Lê 5 páginas de um livro por dia. Vê um vídeo de uma entrevista, um podcast, algo legal e que te inspire. Isso. E que você aprenda. Eu leio muito. Eu gosto muito de ler. E eu estou sempre com 2, 3 livros em paralelo. Eu deixo um na minha cabeceira, um no carro. Você costuma ler que horário? Sempre que eu tenho janela. Sempre que eu almoço sozinho, você... isso é bastante comum, eu almoço com um livro na mão. Viagem de avião, eu estou com um livro na mão. Antes de dormir, eu dou uma lida também na cama, então estou sempre com um livro na mão. E por quê? Cara, eu trabalho com informação, com conhecimento. Eu gosto de me desenvolver. Isso é importante para mim. Então, tá nas minhas prioridades. Você vai colocando essas informações, elas vão agregando para você mais conhecimento. Será que esse nível de informação vai emocionalmente ou te dando cada vez mais autoridade inconsciente? Sim, até porque toda vez que você tem acesso a uma informação desconhecida, o seu cérebro cria uma nova conexão.
Ele cria uma nova sinapse. E quanto mais você fortalece aquela ligação, ela vai ficando mais forte, mais forte e mais forte. E é assim que a gente automatiza processos mentais e comportamentos. Então pensa no exemplo do dirigir. Quando você começou a dirigir, é um esforço consciente. Ele te desgasta, te cansa. Desgasta, é terrível. É terrível. Mas à medida que o seu cérebro vai entendendo, então toda vez que a gente faz isso, eu tenho que acionar isso, ele vai ficando mais leve. O seu cérebro vai automatizando aquilo. Até uma hora que ele acendeu tanto aquelas mesmas células, os mesmos neurônios, as mesmas sinapses, as mesmas conexões, que aquilo ficou muito forte no seu cérebro. Legal. E agora, quando você vai dirigir, essa ligação está tão power que, cara, a informação flui muito mais rápido. Porque agora automatizou. É verdade que você olha pro retrovisor, você olha pra cá, você vira, dá seta sem Você põe o cinto pensar. enquanto o carro está dirigindo. Se você fosse pensar, você não conseguiria fazer tudo isso. Exato. Né? Exato. E quantas outras atividades a gente faz no dia hiper complexas e que você já automatizou e não percebe? A gente não tem noção disso, mas andar em duas pernas, o bipedismo humano, é uma coisa bizarra na natureza. Sério? Bizarra. O tanto que o seu cérebro tem que se esforçar para equilibrar esse corpo, ainda mais um crânio do tamanho do nosso, um cérebro do tamanho do nosso, que é pesado, Pesadão, em cima né? de um corpo inteiro, em duas pernas, isso exige um esforço do seu cérebro absurdo para nos manter de pé. Olha os macacos, como é que os macacos, que são os nossos primos mais próximos, chimpanzés, como é que eles andam? Eles conseguem ficar de pé, mas eles não andam de forma bípede. Eles têm que colocar a mão para dar uma Eles apoiada. colocam as 4 mãos. Porque o andar de pé nos dá uma vantagem evolutiva, biológica muito grande. Mas isso veio a um custo de um desgaste bizarro do nosso cérebro. Mexe muito com o equilíbrio, né? Muito com equilíbrio. E equilibrar um corpo de 70, 80 quilos, média do ser humano, é dificílimo. Ainda mais com a cabeça do tamanho da nossa. É, né? Tem essa. Porque olha os outros primatas, cara, nossos primos próximos. O crânio de um chimpanzé é muito menor. O crânio humano é muito grande. E equilibrar essa cachola em cima de um corpo de pé e você corre, cara, é bizarro. É por isso que criancinha, né? Meu filho tava aprendendo a andar, foi um rolê pra ele aprender. Caiu bastante. 1 ano. E aí a gente fala, é normal a criança aprender com 1 ano. E aí você quer ficar milionário em 2 semanas. Você quer que seu negócio dê certo em 2 semanas. Cara, pra andar você levou 1 ano. Pra falar você levou 2. É verdade. E aí você quer ficar rico em 1 semana. Cara, não vai acontecer. É tudo um processo, né? Processo. Você tem que entender o que você precisa e começar a praticar e executar. Definir, né? Eu vi que você tem um objetivo. Até na sua vida, 120 anos, você quer viver até 120 anos com saúde. Eu já fiz esse acordo com Olha com só. a minha espiritualidade. Não, legal, é porque 120 anos. você tem a sua meta, você tem que ter, né? A minha Essa meta. Real. Então eu cuido da minha saúde num nível para viver 120 anos. Legal. Na verdade, eu falo aos meus amigos assim, cara, eu tenho que manter isso aqui assim por mais uns 40, uns 20 talvez. Porque a medicina, a neurociência, a tecnologia está evoluindo num nível que eu acredito que daqui a algum tempo a gente vai conseguir fazer download da mente, trocar de corpo, perpetuar a nossa vida. Pensa o seguinte, cara, em 1950, a média brasileira vive até os 56 anos de idade. Nossa, é muito jovem. Hoje as pessoas vivem até os 78. E tem lugares que as pessoas vivem 90, 100 anos. Em Okinawa, no Japão, as pessoas vivem até os 120, tranquilamente. Então, se lá tem pessoas vivendo até os 120, por toda uma questão alimentar, ambiente, hábitos, o que impede de nós, daqui mais 40, 50, 80 anos, com tecnologia, cuidados, orientação, alimentação, viver. Então, 120, hoje eu estou falando uma piada. Daqui 60 anos você vai ouvir isso aqui e falar, velho, as pessoas pensavam em viver 120 anos. Que piada. A humanidade vai ser muito mais longeva. Muito mais. O que eu acho legal essa informação é que você já tem uma mente disciplinada para objetivos. Você tem objetivos. Você está automatizando objetivos. E aí, deixa eu te falar um pouco. Você começou a prosperar, sua mente expandiu, você teve essa vibe de falar, poxa, vou abrir um negócio, vou abrir mais uma. Você abriu 4 unidades. Sim. E se aposentou com 33 anos. Vamos falar disso. Que onda foi essa? Primeiro, abrindo as escolas em paralelo, porque eu não paro quieto e a minha mente está em 800 lugares ao mesmo tempo, eu abri outras 10 empresas em paralelo. Nossa. Agência de marketing, intermediadora financeira, corretora de seguro, escritório de investimento, você tá brincando. Quiosque de shopping. Eu experimentei vários outros negócios. Alguns deram certo, alguns deram errado, alguns deram muito certo e alguns deram muito errado. Quebrei 3 empresas, perdi muito dinheiro, perdi tempo, mas eu sempre digo, toda empresa que deu certo ou errado foi um MBA para mim. Sem dúvida. E hoje é o que me permite, inclusive, mentorar os meus clientes que são empresários, muitos deles. Isso. Porque, cara,
eu senti muitas das dores que esse cara tá passando todos os dias. Com a barriga no balcão, com dificuldade de venda, com um ponto ruim, com marketing que não funciona. Então, eu passei isso em momentos muito diferentes e com experiências muito diferentes. Fechando esse parênteses, volta nas escolas. Eu tinha sucesso, né? Tinha reconhecimento, prosperidade apenas financeira. E isso para mim não é prosperidade. Isso para mim não é sucesso. Eu era escravo da minha empresa, eu estava numa gaiola de ouro. Isso é. E é o que acontece com a maioria dos Uma empresários. gaiola de ouro, Uma gaiola de ouro. interessante, hein? É uma gaiola de ouro. Uma gaiola bem bonitona e Linda. tal. Só que você é prisioneiro dessa merda. Porque É. você fica escravo do seu sucesso. Você cria uma empresa que é Putz, é rentável, verdade, cara. próspera, produtiva, paga suas contas e mais. Tudo bem, você está ganhando dinheiro. Só que você não tem saúde, você não tem tempo livre, você não vê seu filho nascer, você não acompanha seus filhos. Nossa, Hoje, cê se é eu louco. quiser ir no cinema 3 da tarde com os filhos, eu vou. Ó, que delícia. Hoje minha Nossa, isso empresa não me tem permite preço, isso. cara. Se eu quiser falar, eu vou pro Nordeste esse fim de semana e vou trabalhar de lá, dá. Que delícia, Eu conecto alguns momentos ali cara. e tal, trabalho um pouco e sigo minha vida. Então, lá atrás, eu comecei a entender que, poxa, só ter sucesso financeiro não é sucesso. É uma gaiola de ouro, é uma prisão. Eu queria ter tempo livre para curtir esse danado sucesso. E aí, hoje, para mim, prosperidade são vários pilares. É sim você ter uma empresa rentável, porque a gente vive no mundo material e você paga a Lógico. conta. Mas, primordialmente, equilíbrio, saúde, bem-estar, tempo livre, conseguir me dedicar aos meus Curtir relacionamentos. sua família, curtir seus família, amigos, sair amigo. pra jantar, viajar isso. igual... Você já viajou pra quantos países já? Neste momento em que nós estamos gravando aqui, 34 países. Nossa, deu Alguns um bom repeti rolê. boas várias vezes. Tipo, Portugal fui uma vez só para Portugal. Tô indo a segunda Vai agora agora. de novo? E já vou para Ilha da Madeira. Em novembro eu volto. Que top, hein? Então, Como é que foi vivenciar esses 34 países aí? O que você conseguiu tirar de... cara, é a minha maior medalha. É meu maior índice de sucesso são as minhas viagens. Legal, né? Porque a gente pensa que assim, para viajar você tem que ser rico. Não, eu fiz muita viagem antes de ter grana. Assim, pegando um aéreo mais barato, com inúmeras escalas, mochila nas costas, hostel lazarento, quarto coletivo. Só que, cara, eu queria conhecer o mundo e fui para vários países assim. Conheci hoje esses 34 em todos os continentes. Eu só não fui para Antártida. Que top. Mas até para Austrália fui, fiquei quase 2 meses na Austrália. Então, essa vida foi sendo construída lá atrás, quando eu comecei a pensar, que vida que eu quero? Tal. Então é isso que eu vou buscar. Eu vou achar meios para viver essa vida. Então, essa tatuagem que eu falei que ia comentar, né? Isso, legal, legal. O impossível é temporário, de que nada é impossível. O impossível é temporário, gente. Fala aí, Yutida, com toda a sua força, igual você falou pra mim aí, porque pra mim bateu no peito. Show. Isso aí. Isso é uma frase, são duas frases, né? Impossible is temporary, impossible is nothing. Que em inglês dá até um peso diferente. É de um texto do Muhammad Ali, um boxeador admirável, um cara que teve uma das carreiras mais brilhantes, né, no pugilismo. E ele diz que o impossível é apenas uma palavra grande utilizada por homens pequenos demais para desafiarem essa palavra. O impossível não é uma afirmação. O impossível é um chamado, é um desafio. O impossível é temporário. Nada é impossível, a não ser que você acredite. Nossa, incrível. E, cara, quando eu li esse texto, me arrepia. Toda vez que eu falo, me arrepia, Não, cara. essa palavra aí, cara, ela vem carregada de força, cara. Porque ela é um lema da minha vida. E toda vez que, assim, eu tenho dúvida, eu fraquejo, porque eu tenho preguiça, eu tenho dia que eu não tô motivado, eu tenho dia que eu tô cansado. Você é humano. Eu sou humano, velho. Então, não tem essa de super-herói. Nem quero ser super-herói. Tem dia que eu não tô afim, eu tô puto. Acontece tudo isso. E eu olho pra isso e falo, cara, vamos lá. Temporário. Impossível, A gente se temporário. prometeu um monte de Legal, coisa. cara, porque tem momentos da vida que você olha assim, você fala, pô, eu não vejo saída. Puta, tá impossível. Igual eu falei com você, né? Sim. Fechado ali, eu falei assim, poxa, olha, sinceramente pra mim, deu. Eu falei, acabou. E de repente, essa frase faz todo sentido, cara. É temporário. A porta que você via que tava fechada, de repente vai abrir. Porque hoje, o que é impossível pra gente é limitado pelo que você conhece. Exatamente. Só é impossível porque é limitado pelo que você conhece. Se você sabe fazer R$1 milhão, isso não é mais impossível para você. Você desbloqueou essa fase do videogame. Desbloqueou essa fase do videogame. Então, talvez agora fazer 10 milhões seja impossível, mas é temporário. Com conhecimento, orientação, inspiração, acompanhamento, o mentor certo, você desbloqueia essa nova fase. E a hora que você chega nisso, talvez o seu outro impossível não vai ser mais relacionado a trabalho e dinheiro. Vai ser ter um casamento mais legal, vai ser ser um pai mais presente, vai ser cuidar melhor da sua saúde, sei lá. Hoje,
eu olho para minhas fotos com 20, com 30 e com 40, eu falo, cara, eu nunca imaginei que eu chegaria aos 40 com o nível de saúde e disposição que eu tenho hoje. Que legal. Você tem mais saúde e disposição do que você tinha com 30? Absurdo, absurdo. Eu tava obeso com 30. Eu olho para aquele cara, ele parece 10 anos mais velho do que eu hoje. Nossa. Horrível. O cara de 20, magrelo, preguiçoso. E hoje eu olho e falo, cara, gosto. Gosto dessa versão. Cara, que evolução legal, né, cara? E isso parecia impossível. Então, tudo na sua vida que hoje parece impossível. Yuri, o que eu vejo é que você fala do que você vive. Sim. Você, desde da sua infância, né, toda a sua jornada até aqui, você fala com propriedade. Obrigado. Por isso, quando eu vejo... Eu também, eu sou um cara que gosto... Eu vejo assim, né? Eu gosto de ver o olhar, os gestos. E eu vejo muita verdade. Sim. Você fala, igual eu conversando com um rapaz assim, ó. Tem cara que fala com tanta verdade que transpila pelos poros. E é você isso, é um cara assim, cara. Obrigado, bicho. Você fala com tanta força que dá pra ver que é uma real mesmo. Cara, assim, tem muito mentor e treinador de palco, né? De e tudo palco, bem, né? Tudo tem bonitinho, pra maravilhoso. todo mundo. Mas assim, o que você já fez? O que você real já fez? É igual. Quais são os seus resultados? Eu brinco assim, é muito fácil você dar aula de administração na teoria. Falar da teoria da administração de uma empresa. Você já contratou alguém? Você já abriu um CNPJ? Já pagou imposto? Já caiu na malha fina? É mesmo, cara. Cara, se não, você tá falando abobrinha. É muito fácil falar do que você não fez. É muito fácil falar do que você não viveu. Falar pro cara, você tem que fazer isso. Tá, você já fez? Você já passou por essa merda? Não, então cala a boca, bicho. Não mete o dedo na minha cara. Hoje, o trabalho que eu faço com os meus alunos e mentorados gera resultado. Porque, cara, antes do cara me falar, então, Yuri, sabe o que tá acontecendo? Eu sei. Eu bati o olho ali, eu vi isso. O que mais que eu não vi? Não, é isso mesmo. Porque, cara, eu já tive esse negócio. Legal, porque você tá num nível que você consegue enxergar aquilo que a pessoa é impossível. A paisagem, é impossível pra ela. Você fala, não, cara, isso aqui você faz isso aqui, ó. Isso aqui, pum, pum. Não é. Por isso que uma mentoria é a coisa mais inteligente que uma pessoa pode contratar, que ela pode... É muito inteligente uma mentoria. Cara, a cada 2 anos, no máximo, eu faço uma nova, com pessoas diferentes. No máximo, a cada 2 anos. Ó, que legal. E mentores diferentes para coisas diferentes, né? Um personal é um mentor para você na área física e saúde. Você vai ter alguém que te mentora financeiramente, empresarialmente, nos seus relacionamentos. Então, você pode ter diferentes mentores para áreas diferentes. Legal. Mas, em geral, as pessoas querem achar o caminho delas sozinhas porque quer economizar dinheiro. A conta que você não faz é a seguinte. Se você soubesse fazer sozinho, você já teria feito. É uma coisa idiota e que a gente não para pensar. E também pensa assim, você quer esperar 10 anos para ter o seu resultado ou você quer ter o seu resultado em 1 ano? Exato. Porque com um cara que sabe fazer, você vai encurtar muito esse tempo. Encurta mesmo. Então eu sempre digo o seguinte, mentorias, elas têm que sair de graça. O cara, ele te contrata, ou quando eu contrato seus mentores, o cara vai te cobrar quanto? 50 mil? Eu entendo que esse cara vai me gerar no mínimo 50 mil e R$1. E aí pronto, essa mentoria em tese já vale a pena. Tá paga. Porque o que eu vou aprender com essa pessoa que enxerga mais longe que eu, em curto tempo. A pessoa levou uma vida para fazer tal coisa e ela vai me ensinar isso em meses. E o tempo é o melhor ativo que a gente tem. Ativo, cara. Então, é uma economia não muito inteligente. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas não podem fazer esse investimento. Mas, cara, eu já tive aluno, cliente, que pegou empréstimo, colocou apartamento como garantia para pagar a mentoria. Caramba. E assim, eu não fico com nenhum medo de, puta, cara, será que vai dar retorno à pessoa? Porque vai. Uma pessoa que deu um passo com esse nível de comprometimento, ela já decidiu que a vida dela vai mudar. Que top, hein? Ela já decidiu. Ela não vai parar nunca até a vida dela dar certo. Que fantástico. E aí me vem um outro pensamento. Você viu que eu gosto muito de citações de pensadores, né? Legal. Do Benjamin Franklin, que foi um dos grandes presidentes norte-americanos. E ele falava, pessoas boas em arrumar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa. Nossa, verdade. Então você sempre vai ter desculpa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, o meu marido não concorda, minha esposa não concorda, tenho que falar com o meu sócio. Você sempre vai racionalizar uma desculpa. Só que entenda que as suas desculpas estão te mantendo exatamente onde você está. Onde você está. E a não ser que onde você esteja seja um lugar muito legal, nossa, talvez valha a pena você repensar e mudar um pouquinho. Tem que ser muito top, né? E agora deixa eu falar aí, e depois de toda essa sua construção, evolução,
prosperidade na sua vida, o que os seus pais falam? Qual é a avaliação deles? Cara, é muito louco, né? Porque quando eu fui sair da engenharia para abrir meu primeiro negócio, numa família que ninguém nunca empreendeu, me chamaram de louco, de tudo menos de santo, né? É. E eu lembro que a primeira vez que eu levei minha mãe pra jantar fora, e eu paguei, aí ela falou assim, nossa, filho, sabia que ia dar certo. Mamãe, E mamãe. eu conto isso quando ela tá nas minhas palestras, eu conto essa história e ela fala, foi mesmo, desculpa. Ela sempre fala, ela brinca isso. E ela fala, ai, filho, sempre soube que ia dar certo. Você é muito inteligente, muito dedicado. E eu falo, bosta nenhuma, né, mãe? Você foi muito contra. Você tinha certeza que ia dar errado. Então é assim, até dar certo, até ter resultado, você é um imbecil louco. Você tá falando abobrinha. É verdade. Cala a boca. Até dá certo. Baixa a cabeça e trabalha. Meu irmão, a hora que dá certo, todo mundo já era teu amigo, todo mundo sabia que ia dar certo, todo mundo te apoiou a vida inteira. Teu cu, com perdão da palavra. Teu cu. A realidade é essa. Mas enquanto você precisar da validação externa Você tá ferrado. pra fazer alguma coisa, você tá ferrado. ferrado, cara. Se nem você fez por você, velho, você tá ferrado. Precisar de validação de qualquer pessoa, você tá dentro d'água. Cara, eu vou dar um exemplo de um moleque de 15 anos. Se isso não for suficiente pra te criar vergonha na cara pra você fazer alguma coisa, desliga, sai daqui, nunca mais entra no vídeo meu, nunca mais me siga, porque você vai se sentir ofendido, ofendida muitas vezes comigo. Um moleque de 15 anos que vai pra academia todo dia. Treina e quando não pode ir pra academia, faz meia dúzia de flexão e abdominal em casa. Mas cuida da saúde e faz um pouco de exercício. E conversando com esse menino, eu falei assim, meu, o que te motiva todo dia a estar nessa pegada, tal, porque você tá crescendo, tá ficando bonito, tendo resultado, tal, todo dia. Ele falou assim, pai, e o meu filho, pai, se eu não for cuidar de mim, da minha saúde, porque eu quero comer batata frita, porque eu tô com preguiça, cara, eu sou um merda. Eu perdi pra batata frita. Olha só. E se eu perdi pra batata frita, De quem eu vou ganhar? de quem eu vou ganhar? Então, cara, eu penso assim, todo dia você acorda com um monte de vontade. É legal essa visão, né, cara? Eu já tô imaginando a batata frita. Que Você sai perde, fora. você perde todo dia Não pro dá. brigadeiro quando você quebra a dieta. Você perde todo dia pro despertador quando você mete o soneca. Você perde todo dia pra um monte de coisa quando você abre mão do que é importante pra você, inventando desculpa. E aí lembra que é bom de arrumar desculpa. É bom de muitas outras coisas. Então, atingir um certo grau de sucesso, prosperidade na vida, cara, é uma questão de decisão muitas vezes. Eu não tô falando aqui da pessoa que tá miserável, sem a menor condição. Mas se você tá aqui com a internet, de banda larga, assistindo esse podcast, num celular ou num computador, fome dificilmente está passando. O mínimo de condição É mesmo, cara. você tem. É Talvez com verdade. mais velocidade, talvez com menos, talvez com mais apoio, talvez com menos. Mas fazer alguma coisa a mais e diferente do que você faz hoje, dá. E se você quiser arrumar desculpa, tá ótimo. É a sua escolha. Mas dificilmente a gente se encontra em algum lugar. Pau. Caraca, velho. Cara, top demais. Eu ficaria aqui muito tempo com você aqui, porque seu conhecimento é vasto. Obrigado. E você, eu falei pra você no começo, né? Você coloca de uma maneira muito legal. Obrigado, obrigado. A maneira que você fala é muito legal. Gente, vamos finalizar. Infelizmente... Será que ele põe aquela musiquinha? Né? Se tivesse plateia, eu adoraria ouvir aquele... Mas infelizmente, eu me empolguei até, pô... Não, nem sei tá quando a gente ficou aqui. fantástico, Mas foi uma maravilhoso delícia. demais. Muito bom, cara. Conhecer Obrigado. a sua história. Esses momentos de desafios que você passou. Você já se mostrou diferenciado demais na sua infância, né? Uma pessoa, assim, realmente que enxerga lá de cima, uma águia. Mas, de novo, não foi talento. Eu tive pais que gostavam de estudar, de ler e que quiseram me proporcionar uma vida melhor que a deles. E você ralou. E aí eu fiz a minha parte. Fantástico. Faz a sua parte. Yuri, dá o seu último conselho. O que você daria aí de último conselho para quem tá nos assistindo? Cara, Qual seria, para quem vai começar? pra quem vai começar, não espere pílulas mágicas, não espere mudanças do dia para a noite. E, se você depender só de motivação, pode ser que em algum momento você pare. A motivação te faz começar. Exatamente. Mas a clareza de onde você quer chegar e disciplina para seguir esse plano é o que te mantém em direção a qualquer sucesso na vida, seja ele na sua saúde, nos seus relacionamentos, ou na sua profissão e nas suas finanças. Então, só continua.
Amém. Mas obrigado, Top Daniel, demais, pelo convite. cara. Foi uma honra. Uma Desculpa honra se eu foi me minha. empolguei aqui, Que mas nada, espero que ter contribuído com a galera. Nós vamos parar um pouquinho, nós vamos ter a segunda parte. Já Se aceitei. Deus quiser. Eu já aceitei. Quando Foi um quiser. prazer, a honra foi minha. Foi maravilhoso. Obrigado. Você é um cara diferenciado, humilde, encantador, Obrigado. muito educado, um cara diferenciado. Obrigado mesmo, cara. Satisfação. Obrigado por Pra dividir mim. suas experiências com a gente aqui, tá? Foi um prazer. Valeu, galera. Prazer estar aqui. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Fechado. Foi.